Buenas, che, que tal? Começando mais um Matecast com o apoio da Vinícola Aurora. Viva o agora! E Nutrire, dê o melhor pro teu pet. Che, e no Matecast de hoje, eu vou bater um papo com um músico, arranjador, pesquisador, radialista, jornalista, comediante, doutor em literatura, sei lá o que mais, rapaz, é muita coisa. E ele é praticamente uma enciclopédia viva da cultura gaúcha, né, che? Como eu digo, uma lenda viva. Rapaz do céu, é uma Barça viva, vamos dizer assim, é uma Barça viva que já é do nosso tempo. É verdade, é uma Barça viva da nossa música, che. Ele foi integrante de muitos anos do clássico Cafezinho da pop rock, né, che? Tô falando de Arthur de Faria. Mas que barra! Mas que alegria! Tá Faltou algum predicativo ali? Só os físicos, né? Ah, tá. Atributos físicos a gente não tá colocando, até porque aí o pessoal vai me processar por propaganda enganosa. Se eu digo, um cabeludão, coisa e tal, né? Fortão, cabeludão e tal. A mesma coisa, tu é natural de onde? Tu toma mate e fala já de cara assim, já sai abrindo teu coração. Não, primeiro eu quero declarar que eu tenho uma inveja muito grande desse teu bigode. E eu quero saber qual é o segredo para manter ele assim, sempre tão bonito, tão alinhado. Porque me lembra muito meu saudoso amigo Paixão Cortes, que era um bigode espetacular também. Inspiração da estátua do laçador. Exatamente. Estamos falando simplesmente do cara que começou a história da música gaúcha e foi a inspiração, né, o garoto propaganda, no caso, né, o modelo da estátua do Laçador de Porto Alegre. Tá vendo? Mas vamos lá, mas vamos parar de troca de gentileza. Vamos começar logo essa nossa conversa, que o nosso perseguidor ali quer saber da tua vida, Chico. Tá. Tu nasceu aonde? Tu toma chimarrão? Tu é gaudente? Tu é gaúcho? O que conta? Tá. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu me criei em Gravataí. Eu morei em Gravataí até meus 19 anos de idade. Isso faz tempo, né? Porque eu tô com 57. E é engraçado, cara, porque, assim, em Gravataí, na minha infância e adolescência, anos 70 até o meio dos anos 80, nós tomávamos chimarrão. Era uma cidade de colonização açoriana. Então não tem essa coisa do... Tinha um CTG em Gravataí, depois explodiu, depois passou a ter muitos e tal. Então esse não é um hábito que eu tenho de casa. Agora eu tô aqui olhando o chimarrão olhando para mim, na verdade. Eu vou te contar que vai ser a segunda vez na vida que eu vou tomar chimarrão. Mas que barra, velho. Isso aí vai gerar um corte. Isso aí vai gerar um corte, porque depois eu vou falar, ele vai contar a história, ele vai contar aqui que ele foi um gauchão da rádio, né? Muito tempo lá no Pop Rock, ele fazia um gauchão. E agora tá aqui confessando que ele era o gauchão na rádio e não tomava mais. Era o gauchão falso. Tem cada fake news aqui acontecendo, rapaz do céu. Bueno, é por isso que eu digo, né, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, né? É verdade. Ainda mais com o IA agora. É verdade. É verdade. Eu já falei até pra Silvelena, esse negócio de IA, olha, se tu me vê aí aparecer eu beijando uma pessoa aí... Num show aí, se te filmarem no show... Se te filmarem aí, coisa e tal, é IA. Já falei pra ela, já tô fora. Pikachu, mas antes da gente continuar, deixa eu chamar o Licurgo aqui, porque o Licurgo é teu fã, e o Licurgo faz um registro, né, visualmente, né? Licurgo, faz favor, vem cá. Essa nulidade aqui que é oLicurgo. Sim, não? Tu conhece o Licurgo já? Conheço o Licurgo. Tá, vamos lá, Licurgo. Então, tira. E eu acho, inclusive, sou muito fã da bota do Licurgo. Licurgo, aí, fazendo presença aí. Tá, já deu o teu prefixo? Cai, só vou dar licença, sai do ar então. Viu, Xê? Mas não dá pra dar confiança. Não dá pra dar confiança. Rapaz, vou te falar. Não tem boca pra nada. Mas que barbaridade. Então tá, tu cresceu lá em Gravataí tomando mate, é? Não tomando mate. Não tomando mate. Muito bem. Ninguém na minha família tomava mate. Tá bueno, tá bom. Mas jogava bolinha de gude jogava bolinha de gude. Tava na calçada. E tinha um negócio que... Tu não foi bom de bola, pelo jeito. Não fui. Tu não tem jeito. É tão claro, assim. É verdade. E sabe o que é o mais triste?
É que eu gostava de jogar, mas eu era muito ruim. Ah, Então ninguém me escalava. Sabe aquele assim, sobra último. na hora, o último que sobra para Gol, escalar ficar o no time. gol. Ficar no Exatamente, gol. ficava no gol. É, Aí a verdade. última vez que eu joguei, nunca mais me deixaram. Tu O era meu gordinho? time... Tu era Era, gordinho. era. Ah, olha aí, ó, viu? Preconceito dos gordinhos. Meu time Já perdeu tinha- de 6-1 e eu era o goleiro. Daí nunca mais me escalaram. Variedade. Foi o Última melhor em vez. campo ainda. Não, tu sabe que uma vez o meu time lá de Uruguaiana, o Ferro Carril, né, Che? Dizem, né, que ele... Dizem, não, é verdade, na história, ele tomou 14-0 do Internacional, né? Verdade. Mas eu já fui pesquisar, porque eu sou que nem tu, eu vou lá pesquisar, eu não fico assim, acreditando em tudo que me fala. Claro. Fui lá ver, e no 11º gol, parece que o atacante estava impedido. Então, quer dizer, ia mudar o resultado, não é? É isso que eu digo, Che. Então não foi verdadeiro, ia mudar o resultado. Não, e nesse dia, se tu vê a história, tu acredita que nesse dia que tomou 14 gols, o goleiro do meu time foi o melhor em campo? Pra tu ver. Pra tu ver o resto. Mano, mas vem cá, Che. Nós estamos falando de futebol, que não é o teu caso. Nós temos que falar de música. Na parte musical, a tua família tinha esse lado musical? Não tinha, mas a minha família gosta. Minha mãe é viva ainda, bem viva. Gosta muito de música, né? Meu pai e minha mãe gostavam muito de música. E não tinha nenhum músico na família, mas eu sempre vi isso como uma coisa muito admirável. Tanto que eu comecei, o primeiro show que eu fui, eu tinha 6 anos de idade, levado pelo meu pai e pela minha mãe, que foi o show de lançamento do segundo disco dos Almôndegas. No Teatro Leopoldina, em 1975. Agora, inclusive, agora há pouco, teve o show do Cleito Cledir e o Vitor, os 3 juntos, pela primeira vez, né? E aí eu falando com eles, nós estávamos 4 lá. Porque vocês 2 estavam no palco, eu estava na plateia e o Vitor era road dos Almôndegas nessa época. 75. E depois, mesmo nos anos 80... Tive a oportunidade de ir no Araújo ano passado, né, no retrasado, Uhum. na comemoração dos 50 anos, né? Dos Almôndegas. Foi maravilhoso aquele show. Ainda o Zé Flávio? Com o Zé Flávio vivo. Eu ainda falei aquilo, se caísse uma bomba ali, cara, renovava a música do Rio Grande do Sul, porque todo mundo da música do Rio Grande do Sul com mais de 40 anos tava lá. E chorando, né? E chorando, né, Chico? Não, e daí depois na adolescência também eu ia com a mãe e com o pai ver uns shows de uns grupos desclassificados, tipo Canto Livre, não sei se tu conhece. Ah, tu ia ver o Canto Livre? Eu ia ver o Canto Livre, eu vi muitos shows do Canto Livre, muitos. Tem os LP, né? Tudo. Era muita falta de opção, realmente. Pra quem não sabe, o Canto Livre era um grupo muito bom, né? Acho que tinha, muito né? bom, Nos anos muito 80 bom. Lá, tinha uns caras bons lá. Tinha uns caras bons. Tinha uns que não eram tão bons, mas no geral era muito bom. Fez história, viu, Sheila? Aqui, ó, história. tô tendo depoimento de um cara que é sumidade, é praticamente um sommelier da música gaúcha, né? Tem sommelier de música. Mas a gente tava falando antes, agora, né? Depois, sommelier pra tudo, né? Tem sommelier de chimarrão, rapaz? Tem. Olha, Google, tu tem que fazer um curso de sommelier de mate, rapaz. Bota um sommelier de mate? Já falei, tira, vai estudar. Até queimadura tem 2º grau e tu não tem, vai fazer alguma coisa, louco. Que barbaridade. E daí eu tinha muito esse incentivo de música, assim, de gostar de música, de achar que música era um negócio muito legal. Tanto que quando eu nasci, a minha mãe escreveu no livro do bebê o que vai ser quando crescer. Ela botou ali compositor de música popular brasileira. Tu vê? Tá de sacanagem. É verdade. Eu nasci tá no livro do bebê. Eu nasci em 68. Mas a troco de que eu também falei isso? Porque adorava aquela época dos festivais, né? A minha mãe queria que eu fosse o Edu Lobo. Queria que né? Assim. Então, tu começou a compor daí quando? Comecei com 12 anos de idade. Porque eu comecei a tocar violão com 11 e já saí fazendo música. E aí montei o primeiro grupo, eu tinha uns 13, lá em Gravataí mesmo. E... Tocava violão, cantava? Tocava violão, cantava muito mal. Não tocava violão muito bem também. Então mas daí não fazia porra nenhuma. Não fazia porra nenhuma, era compor. Meu negócio era fazer música. E a letra? Fazia letra, mas as letras dessa época muito ruim. As músicas já com uns 14, 15 já saíram algumas boazinhas, mas as letras muito ruins. Tinha um grupo que chamava Musical Nascente. Olha que é um bom nome de grupo de bicho grilo dos anos 80. E nessa época tu já assistia o Canto Livre? Sim. O Canto Livre, o Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa. O Ney Lisboa eu não ia ainda porque eu ia nos shows que eu convencia o pai e a mãe aí. Aí alguns eu convencia,
outros não. Mas ia ver o Hermeto Pascoal, por exemplo, meu pai adorava o Hermeto Pascoal. Pô, mas então tinha gosto refinado de música, tinha. né, Che? A gente ia muito, muito, muito. Agora sou eu que levo a minha mãe, né, nos shows. Tu vê, né, Che, a importância da experiência, né, de levar os jovens, né, Che? Tu aí que tá nos ouvindo aí, faz isso, Che. Tem show toda semana acontecendo. E de humor também, né? Então também tem que levar nos shows de humor aí. Leva no do Guri de Uruguaiana, se não tiver outro melhor. Agora, olha que coisa louca, cara. A gente tá falando de uma época aí, né, começo dos anos 80, em que teve uma efervescência muito grande de música na cidade, né, em Porto Alegre. Muitos grupos de muitas coisas, de muitos gêneros diferentes. A música instrumental tinha muito público, tinha essa renovação da música regional e tal, tinha o começo do rock, tinha os caras de MPB, que alguns chamavam de MPG e tal. Mas nesse momento também Porto Alegre tá bombando, cara, de gente com menos de 35, 40 anos, muita gente fazendo muita coisa legal. O Juarez Fonseca, que ambos conhecemos, que é um jornalista mais importante daqui do Rio Grande do Sul. Juarez, tu tem que vir aqui, tem que Juarez. Vir. Tu é, que nem eu falei. Juarez, tem que vir aqui. Tu é uma lenda viva também, rapaz. Tem que vir. Naquela época, o camarada fazia um show e ele ficava na expectativa que se o Juarez Fonseca ia assistir o espetáculo ou não, porque depois ele fazia, escrevia a crítica na 0 hora e era a coisa mais esperada, né, do artista, né, Che? Exatamente. Então era uma época assim que o jornal tinha uma força bárbara, né, Che? Muito. Mas o que eu ia dizer é que o Juarez contou agora em março quantos shows teve em Porto Alegre em março. Esse ano? Deste ano. Foram mais de 200 shows e mais de 100 shows de artistas locais. Eu acho que nunca antes na história desse país, Sério? nunca teve tanta... E eu fui a muitos, quer dizer, muitos, devo ter ido, sei lá, uns 10 shows. E todos com um público, assim, não todos estavam cheios, mas eu acho que tem uma coisa... Notícia boa, Chia. Essa coisa depois, a pandemia e depois a enchente, eu acho que isso fez as pessoas voltarem... Eu fui eu comecei, eu antes da pandemia quase não estava indo a show mais. Depois da pandemia eu voltei aí muito a show. Essa coisa do encontro, né, de ver as pessoas e tal. E essa coisa da tal, já que tu falou da IA, isso é um efeito colateral da IA que os caras estão estudando e já estão vendo. O crescimento da IA na música está fazendo com que aumente a procura de show, porque é só ao vivo para tu saber se aquilo é de verdade ou se aquilo não é uma programação. Tá, né? Então tem aumentado o público de show. Tu vê, coisa doida. E Caxê, mas tu estudou na OSPA. Daí eu fui estudar na escola de música da OSPA. Estudou tudo que é instrumento? Não, eu estudei teoria só, o psicopata aqui. Porque daí com 13 anos de idade, a turma lá dos amigos músicos, que a gente tinha uma banda e tal, daí tinha um amigo de Porto Alegre, que a gente dizia de Porto. Não sei se tu já notou. Só quem fala de Porto é quem não é de Porto Alegre. Em Porto Alegre ninguém chama Porto Alegre de Porto. E aí a gente lá em Gravataí dizia Porto. Meus amigos de Pelotas falam de Porto. E aí tinha um amigo de Porto que um dia chegou na turma com 2 discos. Um disco do João Gilberto, que era o Amoroso, e o Clara Crocodilo do Arrigo Barnabé. São 2 discos que procurem ouvir. Você pode não gostar e tal, mas é um negócio que para minha geração bateu muito. E o Arrigo, principalmente, era muito doido da música que ele fazia, muito diferente de tudo que se tinha escutado. E eu pensei, nossa, eu preciso entender o que é esse negócio. E aí um amigo me falou, vai estudar música, eu estou estudando na escola de música da OSPA. E daí eu fui lá, fiz o teste, e entrei na escola de música da OSP e lá fiquei 5 anos estudando teoria para tentar entender. Teoria, mas tu não estudou. Eu mentia sempre que eu queria o instrumento que não tinha. Então, tu fugia eu fugia, porque eu achava na minha vã ilusão que eu ia conseguir ser um compositor, só fazer as músicas para os outros tocar. E aí depois, já com uns 20 anos de idade, eu me dei conta que se eu não tocasse minhas músicas, ninguém ia tocar minhas músicas. Daí fui estudar canto, aí já tocava um pouco de piano, aí fui... Se tu queria fazer que nem o Lupicínio, só uma caixinha de fósforo. Exatamente. O Lupicínio é impressionante. Lupicínio é gênio, né? Essa história... Bom, tu tem, né? Depois nós vamos conversar sobre isso aí. Tu tem um livro do Lupicínio. Depois nós vamos falar desses livros aí. Tudo. Tu sabe que o Lupicínio, interessante, né, Che? Ele não cantava. Ele não tocava nem. Tocava uma caixinha de fósforo. Mas ele ainda tocava uma caixinha de fósforo, né, Che? Tem um outro camarada aí que depois tu vai falar também, tu já escreveu sobre ele também, que é o Sérgio Nap. O Sérgio Nap também, né, Che? Atravessava na caixinha de fósforo, nem caixinha de fósforo ele tocava. E, no entanto, fez composições
Letra e música. Letra e música, que foi o compositor mais gravado da geração. Acho que o Fogaça também, né, Che? O Fogaça, eu acho que o Fogaça toca violão. Toca violão? Acho que toca. Porque, pô, o Fogaça é compositor de dois clássicos, né, da nossa música, que é o Vento Negro e Porto Alegre Demais, né, Che? E Semeadura, 3. Ai, Semeadura, claro. Semeadura. Não, mas eu tô me referindo música e letra. Música e letra, Música sim. e letra, porque a música, claro, como Sim. letrista, ele tem inúmeras músicas, Viração, tem um monte de coisa, né? Com Cledir, com o Peri, um monte música de coisa. e letra, Porto Alegre. Mas música e letra, me refiro a isso, ele como músico, né? Vento Negro e dois baita classe. E Cachê, mas daí tu estudou na OSPA, fez 5 anos de OSPA e daí foi pro jornalismo? Porque eu tive uma ideia, eu sempre fui muito bom de marketing, eu tive sempre muita inteligência emocional, assim. Daí eu pensei, cara, a música que eu gosto de fazer e os artistas que eu mais gosto, eles não são sucesso. Eu acho comerciais. Eu acho que essa... Sim, Arrigo Barnabé. Hermeto Pascoal. Aí tu tá querendo o quê? Vai vender como? E aí eu pensei, vou então ter uma outra profissão que me dê dinheiro. E escolhi muito acertadamente jornalismo, né? Tá muito dinheiro. E foi assim que eu enriqueci. Assim que eu comprei a ilha, aquela que eu tenho em Angra. Foi assim que eu comprei os 2 jatinhos que eu uso, às vezes um, às vezes o outro, para não ficar entediado. Claro, foi tudo graças ao jornalismo. Depois eu preciso falar contigo, nós estamos precisando de um patrocínio pro show aí. Eu tô precisando de um jato emprestado aí. Vamos começar. Foi com o jornalismo, viu, pessoal? Vocês aí, ele não sabia se ele ganhava mais dinheiro na música ou no jornalismo. Devia ter tentado pro humor. Aí sim, aí. Né, Licurgo? Licurgo tá apavorado. Mas foi um erro de estratégia, mas foi bom, porque assim, eu sempre gostei de escrever, e isso acabou me servindo depois quando eu comecei a escrever os livros, porque eu escrevo como jornalista. Eu procuro isso, né, de escrever. O tempo que eu trabalhei em rádio também, eu trabalhei sempre eu fiz muita coisa em rádio, mas a única coisa que eu fiz do primeiro ao último dia que eu trabalhei em rádio foi redação. Escrever o que os radialistas... As pautas eram tudo sobre música. Não, tinha que escrever... buraco de rua tu achava... mas tinha que escrever sobre tudo. Na rádio tinha que escrever sobre tudo, né? Então, dá pro locutor que ainda, né? Então, isso me deu uma prática de escrever como se eu estivesse falando. E esse é o elogio que eu mais gosto de receber das pessoas que leem meus livros. É assim, nossa, eu fico lendo e parece que está falando comigo. Eu digo, mas isso dá trabalho. Porque é uma técnica diferente de... E a última revisão do texto, quando eu escrevo, faço a redação final, eu sempre faço falando em voz alta para mim mesmo, para ver se parece que eu estou falando com a pessoa. Para não ficar frase comprida, para não usar palavra pedante, para esse tipo de coisa. Eu pensei que tu tinha um ouvinte reborn. A mulher arrumou até o marido reborn. Já não bastasse os bebês reborn. Outra lá arrumou um marido reborn, enfiou na garupa da moto e viajou 2.000 quilômetros de Santa Catarina para Mato Grosso com o marido reborn. Meu Deus. Tu devia arrumar um ouvinte reborn. Na hora que tu tá lendo, o boneco tá ali te ouvindo. Tem que decidir bem a cara do boneco, né? Mas é tipo o Licurgo, né? Não tem boca para nada. Eu acho que o Licurgo é reborn. Eu gosto de reborn, Licurgo. Mas vem cá, Che, e aí me conta, mas daí a parte musical, quando é que começou lá? Porque depois aí veio o Arthur de Faria e o seu conjunto. Isso, antes eu tive, daí o primeiro grupo profissional que eu montei foi em 1989, 90, por aí, se chamava Bando Barato para Cachorro, e a gente fazia um show chamado Café Nice, que era um show bem teatral, que se passava em 1940, isso aí é 1990. Se passava em 1940 fazendo uma retrospectiva da década de 30, que era uma década muito rica da música brasileira. Então a gente usava figurino de época, maquiagem de época, textos de época, bem teatral. E tocava esse repertório, John Noel Rosa, Ali Barroso e tudo. Esse roteiro? Eu escrevia, e eu era o apresentador. Eu era o apresentador e tocava. Eu tocava piano e era o apresentador. Mas até aí tu não chegou no piano ainda, tu só tava na teoria. No piano. Daí eu me dei conta para compor melhor, assim, eu tocava violão e tal, eu precisava de um piano. Daí eu toca outros instrumentos. Sabe que hoje em dia, em estúdio, até um orangotango toca qualquer coisa. Mas eu toco mesmo, assim, que eu me viro, assim, que eu tenho coragem de tocar no palco, é piano e acordeon. Piano e acordeon. Não, porque eu já vi tu tocando acordeon. Mas tu é referência como compositor, como arranjador, como regente.
Resta saber se positivo ou negativo, né? Não, positivo. Não, os negativos não vamos falar. Deixa assim, vamos falar só dos positivos. Enche, porque tu produziu o Mundaréu até de produtor também. O que tu te intitula como o quê? O que eu mais gosto de fazer é compor. Assim, eu sou... o meu lance mesmo é composição. E daí, ao longo da vida, desde assim, o primeiro trabalho, a primeira coisa que eu fiz e que eu fui pago para fazer foi uma trilha para teatro. Ainda no grupo de teatro amador que a gente tinha lá em Gravataí. Isso lá ainda nos anos 80. Mas... Instrumental só? Uma trilha instrumental para um espetáculo. Olha só. E a gente foi gravar no Instituto do Pedro Amaro, que tu deve conhecer. Mas na sede da Continental, da Rádio Continental. Bem na Rua da Ladeira ali. Esquina com a General Câmara ali com a... Exatamente. Na Andradas. A gente gravava... Andradas, rapaz, antigamente, esses dias eu fui no centro de Porto Alegre, naquela época, olha, naquela esquina ali, por exemplo, para tu caminhar ali, rapaz, tu era acochado, era acochado, tanto tinha hora do dia que tu era empurrado, era um povo, né, Che? Hoje em dia tu vai lá, rapaz... Tá vazio. Não tem mais ninguém no centro de Porto Alegre. Bom, mas isso foi um parênteses que eu coloquei que não tem nada a ver com a tua história. Vai, segue. Mas daí... mas deixa eu voltar só pro bando para cachorro. Aí foi a segunda vez que eu me enganei. Primeiro, quando eu resolvi fazer jornalismo para ganhar dinheiro. Na segunda, mas aí foi um engano bom, que esse meu primeiro grupo... Ele foi um sucesso, mas não era por causa da gente, era por causa de um repertório que era muito bom, numa época que estava entrando o CD, então as pessoas estavam começando a recuperar que existiam esses compositores, Noel Rosa, Ari Barroso, Lamartine Babo e tal. 2000 ano? 90. 90, 91. E aí... CD? Eu acho que o CD depois, né? CD 2000, acho. Mas, enfim, tinha algum momento, então, estavam sendo relançados. Eu sei que tinha uma curiosidade por isso. E o show foi um sucesso. A gente ficou... Eu lembro. 2 anos em cartaz. Show era bom. O nome começa pelo nome. A gente lotava de quinta a domingo o Teatro São Pedro. E aí eu pensei, esse negócio de ser músico vai ser fácil, tia. Nunca recuperei, nunca tive um outro negócio que fosse tanto sucesso quanto foi esse primeiro grupo. Tinha o Marcelo Delacroix, tinha a Adriana Marques, que morreu super jovem. Adriana, que era junto com a Simone Haslan. A Simone Haslan fazia Rádio Esmeralda. Rádio Esmeralda, né? Exatamente, com direção do Ike Gomes. Do Ike Gomes, que também é nessa pegada, assim, arranjador, compositor, né? Eu vi uma da... Adriane Marques fazia o Marcelo Delacroix. Marcelo Delacroix, outra figuraça também. Figuraça, né? Grande que compositor. Agora tá aí também, agora esses dias participou como intérprete, né, junto com a OSPA aí. Ele canta, ele é um dos cantores daquele projeto da Orquestra da Ubra dos festivais. Da Ubra, desculpa. Dos festivais, ele participou, né? Agora também. Não, Marcelo é extraordinário compositor. Mas, e aí a gente se enganou, achou, nossa, vai ser fácil esse negócio de música aí, vai dar mal pé e tal. Falei no Ike Gomes, eu me lembrei de uma coisa também, Che. Tu produziu o disco do Nico Nicolaenco. O disco solo do Nico. Que espetáculo. Eu era muito Qual amigo foi o disco do Nico. dele? O primeiro disco do Nico, que é de 93, 94, por aí, o Fernando Pezão e eu produzimos. E é o disco que tem feito um picolé no sol, Só Cai Quem Voa e tal. E eu acompanhei o Tangos desde a primeira temporada que eles fizeram em teatro. A primeira temporada que o Tangos fez em teatro, que foi 85, eu acho. Foi no teatro do Instituto Goethe. E quando eu fui ver, tinha 7 pessoas na plateia. 5 eram da minha família. O início do Tangos? O início do Tangos foi no Bar do Iabê, que aí eu não cheguei a ver. Aí depois eles foram o primeiro teatro que eles foram foi o Teatro do Instituto Goethe, anos antes de chegar no São Pedro. Era debaixo de um prédio. Exatamente. Ali na Praça Rui Barbosa? Sei lá, ali na frente da Santa Casa. Barbaridade, chefe. E era debaixo de um prédio, que loucura. Depois, aí quando... No terceiro ano, eles já foram daí, pegaram um verão no Teatro São Pedro, exatamente, que estava fechado o teatro no verão, e aí eles pegaram... E eles faziam o espetáculo na frente da cortina ainda. Nem abria a cortina para eles não incomodar. Eu acho que no começo era acústico, não tinha nem microfone. E daí foi indo, foi crescendo, foi virando esse fenômeno. Eu vi 18 vezes o Tangos Tragédias. É verdade, eu também já vi umas quantas. Depois mas além do Nico, tu produziu
Aquele roqueiro O Vander? Wither. O Vander. O Vander, viu? Eu toquei 10 anos com o Vander e produzi várias coisas pegou dele, a época do vinho, beber vinho, era com ele? Não, é com ele, mas eu peguei o Vander depois, assim, de... Bebendo vinho já tinha? Já tinha. O Bebendo Vinho é de 98, eu acho, mas claro, toquei Bebendo Vinho 1 milhão de vezes em show com o Vander. Bebendo Vinho, se tu quer ouvir Bebendo Vinho, tu vai no jogo do Grêmio, né? Exatamente. Bebendo Vinho é uma música referência da torcida gremista. Isso, né? Isso é uma consagração, né? Isso é uma consagração. Bebendo Vinho, do Vander Wildner. É outro cara que eu quero trazer aqui também. Bom, o Vander daria uma... O Vander tem uma história, Replicantes e tal, tem uma história bárbara, né, Che? E o Vander é um cara, é um globetrotter, como eu digo, ele tá sempre em algum lugar do mundo. Ele estava morando no interior da Paraíba agora. Daí ele saía para fazer show e tal. Desde que eu comecei a conviver com o Vander, que faz uns 25 anos, ele já morou em mais de 20 lugares. Desses lugares vão de Lajeado a Berlim. É democrático, do interior da Paraíba até Canasvieiras. É um sujeito que não para, mora nas calças dele. E composição para orquestra, como é que é? Tu escreve aquela partitura ali, aqueles pontinhos ali? Tu quer saber as bolinhas. Escreve aquelas bolinhas ali, né? As bolinhas que tu quer saber, o saguzinho, aquele saguzinho, se ele bota aquele saguzinho ali. Escrevo as bolinhas tudo, porque eu aprendi a escrever as bolinhas. Tu escreve, tu sabe que tu 13. escreve, tu só... Sei. Viu, Ligo? Tem que aprender também. Eu vou te dar depois as bolinhas para tu ensaiar lá. O difícil depois é tu aprender a tocar as bolinhas. Porque eu escrevo mais rápido do que eu leio. Mas isso porque eu comecei a estudar muito cedo daí teoria, né? E aí esse mundo... 5 anos de OSPA, né? E eu fui me direcionando muito para esse negócio de trilha, que é um negócio que eu mais gosto de fazer, assim. Então eu compus muita trilha para teatro e para cinema, para televisão e tal. E é um negócio que eu adoro fazer. Sabe aquelas coisas que os caras reclamam? Escreve tudo. Escreve todos os instrumentos, sopro, escreve tudo. Escreve a orquestra toda. Sim. Inclusive e já tive algumas alegrias bem grandes, assim. Eu já escrevi um concerto para trombone e orquestra, que a OSPA tocou. A OSPA já fez um concerto com a obra de 3 compositores, Tasso Banga, do Conjunto Roupilha, Pedrinho Figueiredo e este amigo de você. Olha só, Pedrinho Figueiredo também. O Pedrinho escreve muito bem para orquestra. Agora há pouco teve um concerto inteiro da OSPA só de coisas escritas pelo Pedrinho em homenagem aos 60 anos de idade do Pedrinho. Ele está acabado, né? Parece bem mais. 60. O Pedrinho é outro que tem que vir aqui. Hoje nós só estamos falando de gente que tem que vir aqui, né? Pedrinho Figueiredo, rapaz, que hoje ele está parceiraço do Borghetti, né? Há muitos anos, né? Mas o Pedrinho Figueiredo, tu sabe, né? Começou... Sim. Começou de baixo. Começou de baixo. Começou com o Canto Começou Livre, com o Canto Livre, que era um grupo muito bom. Muito bom, que tinha o Pedrinho Figueiredo que tocava flauta com Canto Livre, exatamente. E eu tava me lembrando agora, inclusive, falando antes de um dos tantos momentos que eu me lembro de shows do Canto Livre, de uma coisa que eu nunca esqueci, que era a hora que era para entrar um solo de gaita na gravação original da música, sei lá, e o show era com o Pedrinho, e aí eles largam. Abre essa gaita, flautista! Porque tem aquele clássico do artista assim, abre a gaita, gaiteiro! Só que não... abre a gaita, quando olhou era o flautista. Abre a gaita, flautista! Mas que bárbaro! E tem que se virar. É verdade, deixa eu Pedrinho Figueiredo, que figura. Mas tu sabe também com aquele pauzinho que fica ali... Não, isso é só uma garantia de fracasso. Garantia de pauzinho, só sushi. Todas as vezes que eu tentei reger, assim, mesmo nas bandas que eu tenho, aí o pessoal pede... que precisa uma coordenação específica que eu não sou exatamente a pessoa mais indicada. Daí tu te atrapalha. Vai entrar a flauta, tu faz um movimento muito largo aqui, o cara do trombone achou que era com ele, entrou junto. Que barulho. Já pensou, não vai? O cara... Por isso que eu acho engraçado, porque tem uma coisa que virou moda de uns anos pra cá, eu acho que veio dos argentinos, porque os argentinos, em vez de dizer mestre e tal, né, quando acham que o cara é bom numa coisa, eles dizem maestro. E aí começou a se dizer em português também, maestro. E eu acho engraçado quando me chamam de maestro, porque justamente se tem uma coisa
que seria uma desgraça se eu fosse, era maestro, porque todas as vezes que eu tento reger alguma coisa, dá muito errado. Tu sabe que o meu Opala também chama de maestro, né? Triste, né? O meu Opalão estão sempre chamando de maestro, porque em cada lugar que ele vai é um concerto. É um concerto. Mas ele é italiano? Essa piada é ruim, hein? Mas ele é o que tinha por um momento. Mas olha, essa piada é tão ruim que eu, para alegrar um pouco, para melhorar um pouco o astral, eu vou falar da Vinícola Aurora. Ah, muito bem. Que agora... Que combina com o... Se o Opala é italiano também? O Opala? Ele é muito... Tem muita massa na lataria dele. É massa italiana. Que daí combina com a... Ó, viu? Chama de lasanha. Barbaridade. Não, mas combina com a... Mas tudo combina com a Vinícola Aurora, tá? Porque ela aqui, a Vinícola Aurora, é a vinícola mais premiada do Rio Grande, Olha só, rapaz. Ela tem mais de 1.100 famílias associadas trabalhando, rapaz. Verdade? E tem mais de 500 colaboradores para produzir esse produto aqui que é maravilhoso, tá vendo? Então tu vai ganhar aqui, ó, esse vinho branco aqui, ó. Mas que beleza. Maravilhoso, bom para tomar geladinho, hoje tá bom, hein? E tu vai levar esse Cabernet Sauvignon. Tu gosta de vinho? Gosto. Agora, esse... E adoro suco de uva. Esse suco de uva aqui é sensacional. Se tu não tomou ainda esse suco de uva aqui, toma, tá vendo? Esse aí eu tomo. Então, se tu fosse fazer um brinde, uma personalidade gaúcha, com quem tu ia brindar? Contigo, claro. Que barbaridade. Esse aí é falso babaro, né? Então, olha aqui, ó. Então, tu faz o seguinte, ó. Vamos fazer um brinde, depois não vamos fazer um brinde aqui. Mas não vamos fazer com vinho, não vamos fazer com... Vamos fazer com suco de uva. Tudo é bom, viu, Che? A Vinícola Aurora, tudo é bom. É uma vinícola sensacional. Se tu não conhece, vai lá conhecer, lá em Bento Gonçalves, tá vendo? Tem a sede que é maravilhosa lá na cidade, que tem uma visita lá por baixo, né? Aí nós falamos sobre o sommelier, né? Aí tu vai lá, tu vai ver o que harmoniza isso, harmoniza aquilo lá, tá, essas coisas, né? Não sei como é que é. De harmonia tu conhece, né? Então tu vai lá falar de harmonização. E aí também tu pode ir também lá do Vale dos Vinhedos, que também é top também. Então segue Vinícola Aurora aí no Instagram, @Vinícola Aurora, tá vendo? A mais premiada do Brasil. Vinícola Aurora, viva o agora. Só que tu vai levar mesmo. Curgou? Ah, não é só para fazer a ceninha? Não. Ah, aí já valorizou. Os 3, não te fazer louco. Tu sabe que é os 3. Não vem querer pegar. Anota aí, é 3, tá? Isso aí é muito malandro. Isso aí ele vai querer... Tu sabe, agora me lembrei de duas coisas de Bento. Uma é que esse ano eu fui tocar lá 2 vezes. Foi muito, muito legal. E aí, uma das vezes, o pessoal do Sesc lá nos levou para conhecer um projeto que é de hip hop da terceira idade. Que são as veinhas cantando. Sério? E mandando rap. E a camiseta que elas usam é hip hop é melhor que crochê. Sério? Sensacional, cara. Em Bento? A mais velha tem quase 90 anos. E daí elas vão pro chão bem devagarinho, e aí giram, fazem os passos, tudo, elas não sentam na garrafa, elas sentam no garrafão. Bento. Sensacional. Sentar na garrafa não é... Não, como é que é? Sentar na garrafa, né? De baixo. A boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa, lá no boquinho do garrafão de vinho. E a outra, tu deve saber essa história. Não sei se tu já trouxe o iote alguma vez, mas tem que trazer. Já. E o iote não te contou a história do Fuzimo de Bento? Que é assim, o iote tinha uma gangue a qual ele pertencia na juventude, e a obra-prima do que eles fizeram foi roubar os anões que tinham numa praça de Gonçalves. Contou essa história. E botaram na entrada de Caxias com um cartaz escrito Fuzimo de Bento, né? Então os caras levaram de novo pra praça, no outro dia eles roubaram de novo com o cartaz Fuzimo de novo. Che, isso aí tu assiste lá, vai lá no Matcast lá com o Iote, que tem essa história lá. A história do Iote é bárbara, né, Che? É um gênio, né? É gênio. Mas ele é de Caxias, né? Ele foi roubar lá em Bento, então. Sim, claro. Que bárbaro. E Cachê, mas vamos falar agora de uma fase de muita exposição, né, que tu teve, que foi lá na Pop Rock, com o Cafezinho. Exatamente. Cafezinho, para quem, claro, todo mundo já conhece a história do Cafezinho. Mauro Borba teve aqui, né, Che? O Alexandre Fetter, que
fez parte do Cafezinho muitos anos também, teve aqui, já contaram essa história aí. Quem não teve aqui, e depois tu vai também me ajudar a trazer ele aqui, que não quis vir aqui ainda, é o Heron Dalmolin. Heron Dalmolin. Tu tem que vir, Heron Dalmolin. É, o Heron. Não estamos te esperando, né, Heron? Falar do rádio, falar da história do rádio, falar do humor no rádio e não falar, não trazer o Heron Dalmolin para falar aqui, né? O nosso querido Papael. E aí, Che, me conta, lá nesse período aí, quanto tempo tu ficou lá? Como é que foi esse teu período aí de rádio? Eu trabalhei, e isso é engraçado, porque eu nunca fui ouvinte de rádio, nunca fui, lá em casa a gente ouvia disco, não ouvia rádio. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu nem fazia os trabalhos de rádio, eu tinha uma amiga, eu sempre gostei de escrever, a Neca Cray, Ana Cristina Cray, e a gente combinava, a Neca fazia para mim os trabalhos de rádio, eu fazia para ela os trabalhos de redação, a gente trabalhava sempre em dupla, assim. E só que daí eu tive esse primeiro momento como jornalista, trabalhei na Zero Hora e tal, trabalhei em outros lugares menos que eu me envergonho, enfim, não vou dizer que era a Veja, e aí estava desempregado. Aí o Mauro Borba me liga um belo dia, dizendo: Arthur, é o Mauro Borba, né? A gente não se conhece e tal, mas eu estou montando uma equipe numa rádio e a Kátia Suman te indicou. Por quê? Porque eu já tinha sido muitas vezes entrevistado pela Kátia na Ipanema. E aí o Mauro tinha saído da Ipanema para assumir a Felusp e estava montando a equipe. E aí ele me chamou: nós estamos precisando de um jornalista e de um locutor, vem aqui fazer teste para locutor. Não, mas não é o Cafezinho. Não, isso é antes ainda, uns anos antes. A Felusp. 94, eu acho. Que foi a que antecedeu... Que antecedeu a Pop Rock, exatamente. Que era da Ubra. Que era da Ubra, que depois virou Mix. Agora? E daí fui lá, fiz o teste para locutor, obviamente não passei, mas tinha uma vaga para jornalista. Daí fiquei lá trabalhando como jornalista, onde lá fiquei durante 23 anos, sempre com o Mauro de chefe, e a gente é muito amigo até hoje, o que diz muito sobre o Mauro, né? Talvez não tanto sobre mim, mas certamente sobre o Mauro. E em um determinado momento da Felusp, a Felusp virou Pop Rock. E aí a Pop Rock era mais pop, como o próprio nome dizia, era de alguma forma inspirada numa rádio de Buenos Aires, que era Rock and Pop, que era uma rádio muito legal lá de Buenos Aires, onde algumas vezes eu dei entrevista, inclusive, como músico. E aí, um belo dia, a gente estava almoçando, e a gente almoçava, eu, o Mauro, não me lembro mais quem nessa época, e sempre dava muita risada, se divertia almoçando, e aí a gente saiu do almoço e o Mauro disse: vamos entrar no horário lá, que era o horário do Alexandre, se eu não me engano. E vamos entrar lá e vamos seguir essa conversa, vamos ver no que dá. E foi. E a gente ficou falando 1 hora sobre nada. Bobagem. E deu certo. No dia seguinte, vamos fazer de novo, uns 4, 5 dias, se fez uns 4, 5 dias, daí o diretor-geral da rádio, que era o vice-reitor da Ubra, ligou para o Mauro dizendo: ouviu o programa e tal, não sei o que, tira do ar. Não tinha nome. Não tinha nome. Tira do ar. Tira do ar? Porque é uma porcaria, isso aí não pode, onde é que já se viu? Você fica falando bobagem. Né? O Mauro insistiu e o negócio foi indo. E aí ganhou um nome e aí virou um fenômeno de popularidade, que nunca foi premeditado. Tu vê, né? E era um programa sobre nada. Agora eu vejo muito, eu tenho visto com muita alegria. Não, o programa do Gregório, do Vivier e do João Vicente, do Porta dos Fundos. Eles têm um programa de conversa que é o Não Importa, que é também um matcast, e é também sobre nada. E me lembra muito o que era. Porque tu pode tanto falar de coisas completamente profundas, a gente fez programa para discutir privatizações, quanto de absolutamente nada. E com o tempo, o programa daí começou muito com colaboração dos ouvintes, ainda na época do fax. E as pessoas mandavam fax com textos, e aí uns começaram a mandar fax com piada, a gente foi lendo, e aí chegou um momento em que o humor era era uma parte muito importante do programa. Nunca deixou de ter outras coisas, nunca deixou de ter entrevista, nunca deixou de ter a gente não falando sobre nada, quer dizer, falando muito sobre nada, mas principalmente a coisa de que ninguém, durante os primeiros anos do programa, que foram os momentos de maior audiência, assim... Era a melhor formação? Eu acho a melhor formação a que tinha o Heron.
que foi anos depois daí. Ah, é? Que tinha era o Heron Dalmolin, o Adriano Domingues, que é outro gênio da imitação, assim, a Simone Cabral, o Mauro Borba, eu, o Paulo Inchauspe e o Carlos Couto. Para mim, essa era que eu achava, porque o Heron é genial, cara. Eu trabalhei com muita gente, né, em 23 anos de rádio, mas eu sempre digo, tem um cara que é genial, que é o Heron. Heron vem aqui falar com a Porque gente. ele é muito rápido, ele é muito informado sobre tudo. Ah, e a gente teve durante muito tempo muitas participações de outros caras extraordinários, tipo o Cris, né? O Cris Pereira, o Lucas Krug, uma época, o próprio o bairrista, Maiká. o Júnior Maiká. Teve aqui, todos que tu falou tiveram aqui. Neto Fagundes. O Lucas teve aqui, tem um especial do Lucas aqui, Lucas Krug, que tem uns personagens muito interessantes, né, Che? Tem Lucas aquele velho mal-humorado dele que eu adoro, aquele velho. Seu Cuca. Seu Cuca. O Cris teve aqui também, né, Che? E o Neto teve aqui também. O Neto também participava, né? Sim, sim. E o Neto teve aqui também, e todos esses aí. Só o Heron que tá faltando, né, Che? Mas é que o Heron é assim, ele é estrela mesmo, não adianta. É outro nível, outro nível. E aí foi o momento. Mas tu fazia um personagem também. Eu fazia um personagem que era muito acaso, cara. Mas um gauchão. Um gauchão. Todo dia aparecia o gauchão contando uma piada, contando uma história. Porque daí como é que era aquilo ali? As pessoas começaram a mandar, mas então tinha um que ia me socorrer e ia me dar um texto, aí a gente combinou antes. Ô, Licurgo, traz o texto do gauchão aí. Mas eu vou contar como é que nasceu o gauchão. Não, isso aqui, porque eu te falei que isso aqui nós já estávamos preparando, porque a Silvia Helena foi procurar lá, eu falei, Silvia Helena, dá uma olhadinha no gauchão que o Arthur de Faria fazia lá na Pop Rock, no cafezinho. Aí ela achou um vídeo que tem trocentos milhões de trocentos milhões de vídeos. Que é o gauchão... o gaúcho e as temperaturas. Eu digo, não, me traz isso impresso aqui, porque se ele não lembrar... Faz um pedacinho. Que é um texto maravilhoso que a gente nunca descobriu de quem é esse texto. Se alguém descobrir, algum ouvinte mandou. Olha e que é o negócio de como vai as... Deixa eu ver se eu me lembro. Faz 15 anos que eu não faço isso. Né? Faz um pedacinho, ele é muito grande isso aqui, né? É, muito grande. Vamos pegar um... quando mas conta a história aí. Tá. Como é que é o negócio do gauchão? Além do cafezinho, eu fazia um programa de manhã, que era um morning show. Manhã Morning Show, que era o Paulo Inchauspe, era o Paulo Inchauspe e eu. Paulo teve aqui também, já conversando com a gente. Também, grande figura. E o Paulo e o Mauro são os dois amigos que eu fiz no rádio, assim. Muito arranjador. Não, o Paulo não teve aqui. A Cris teve aqui. Tem que trazer o Paulo. A Cris Silva teve aqui, que é a patroa dele. Né? Patroa mesmo, que manda nele. Totalmente. E ele é um baita compositor. Baita guitarrista. Baita guitarrista. E aí tinha que dar um boletim do mar. E eu não entendo nada de surf. E aí eu pensava, que era patrocinado, e eu pensei, cara, como é que eu vou me livrar disso aqui? Que credibilidade eu vou ter para falar que o mar tá terral, que tem 2 metrinhos no não sei o quê. Daí eu pensei, vou pegar a coisa mais absurda, mais distante disso. E aí me pintou a ideia de fazer um gauchão. E aí era o gauchão que dava notícia do mar. O mar está terral, com as ondas de 2 metrinhos, e nem me lembro mais dos termos que usava. E isso foi virando um sucesso. Justamente pelo absurdo do negócio, o surfista ouvindo para saber quanto é que tava né? Eu tô pensando aí, eu vou falar lá com o pessoal, lá com o Fabrício lá, pra gente fazer o Jornal Bagual, incluir a previsão do tempo, né? Exato. E das ondas. E das ondas. Plataforma de Tramandaí. Nós estamos com o Jornal Bagual, que toda segunda-feira a gente lança o Jornal Bagual, com um monte de história bacana, né? Bacana. Coisa que aconteceu na cidade, né? Essa semana, inclusive, nós largamos uma da guria aquela que na hora do chá de fralda foi o chá revelação, acabou virando revelação, virou o chá de traição, né? Sensacional. Quem não viu ainda, tá sensacional mesmo, tia. O Jornal Bagual tá bombando, já tá com um daréu de views lá, todo mundo tá assistindo, que conta a história, né, daquela guria. Bueno, então no Jornal Bagual, a gente pode incluir, então, o guri de Uruguaiana dando o Boletim do Mar. Aí tu tava lá o Boletim do Mar. E aí as pessoas, daí já tinha o cafezinho, as pessoas iam mandando esses textos de gaúcho, e eu fui começando a fazer, e eu gostei muito da ideia. E aí já vai criando um personagem dentro da tua cabeça, né? Daí, de repente, esse gauchão que nunca teve nome... Não tinha nome. Não tinha nome. De repente, mas já eu sabia já onde ele morava. Ele morava no Rincão da Pacheca, no interior de Camaquã.
Ele tinha um grande... Começou a dar o entorno dele. Eu comecei a criar dentro da minha cabeça a fantasia do negócio. Aí ele tinha um compadre, que era o compadre Teodolindo, com quem ele conversava e falava das coisas, tudo, e fui incorporando. E foram me mandando muita coisa do Rilo. Tu conheceu o Silva Rilo? O Silva Rilo foi um grande parceiro do Mário Barbará, inclusive, né? Grandes obras, né? Agora tu falou isso aí, Che, a importância de tu dar um CPF pro personagem. Exatamente. Né? O que é isso? É tu criar o entorno dele. Se ele é casado, se ele é mulherengo, se ele a patroa dele, se ele é solteiro, se ele é né, metido a conquistador, se ele tem cachorro, se ele tem amigo. No caso meu, eu não posso negar porque tem ali outro ali que está sempre metido. Acumula função, né? Também de amigo e cachorro. Cachorro também. Nem para latir não serve. Mas viu, Che? Então é muito importante ter esse. E com o tempo tu acaba... Claro. Então tu já tinha tudo isso, só não tinha o nome. Não, eu fui criando isso na minha cabeça. É que nem a história do Tangos. O Tangos e Tragédias também. Eles foram criando aqueles dois personagens, o Ike e o Nico, o maestro Pletskaya e o Crown no Sangue, e iam criando muito nas entrevistas e nas coisas. Eles, de repente surgiu a Esbórnia. E de repente a Esbórnia já era uma ilha que tinha se destacado do continente, e tudo isso vai criando na imaginação. Depois o lixo. A grande lixeira cultural da Esbórnia, que era a Recicla Gran Rechebuchin. Tu vê que eu sabia todas as coisas. Mas que bárbaro! E foi criando essas coisas. E o gauchão foi isso, foi se transformando numa coisa muito popular. E, inclusive, uma época falaram, tinha que fazer um negócio, mas é que ia desmontar muito a mágica do negócio, né? Porque, assim, eu não tenho uma estampa de gaúcho, assim como tu. Olha, tá, mas então, esse texto aí que tá na internet lá, tu procura lá o gauchão e as temperaturas, aí tu vai ver ele na íntegra. Nós não vamos fazer na íntegra agora. Ainda essa semana me mandaram que tá no TikTok esse texto dos caras. Mas são as temperaturas. Eu vou pro 30 e pro 5 graus, tá? Começa com 30 graus. Bom, com 30 graus, os baianos vão pra praia, dançam e comem acarajé. Os carioca vão para a praia e jogam futebol. Os mineiros comem queijo na sombra. Os paulistas estão tudo em santo, enfrentando umas 2 ou 3 horas de fila na padaria e no supermercado. E os gaúchos esgotaram os estoques de protetor solar. Aí vai baixando as temperaturas. 25 graus, 20 graus. 10 graus. 10 graus. Para os baianos, é decretado estado de calamidade pública na Bahia. Os carioca botam sobretudo cueca de lã, luva e touca. Os mineiros seguem bebendo pinga e botando lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de Santos, vão tudo para as mesmas pizzarias, para o shopping, com a família e acabam engarrafando a cidade. E os gaúchos com 10 graus começam a pensar em colocar uma camiseta de manga. E aí vai descendo 5 e tal. Aí com 0 graus. É extinta a vida na Bahia e em todo o Nordeste. Os carioca, para tu ver como isso aqui é velho. O César Maia veste 7 casacos e lança o snowboard no Rio. Os mineiros já entraram em coma alcoólico, porque estão tomando pinga esse tempo todo. Os paulistas não saem de casa e a audiência da série Jesus na TV Record vai no pico. E os gaúchos se preparam para fazer um churrasco no pátio antes que comece a esfriar. Que bárbaro. Isso aqui eu vi na... Tu vê isso aí, tu chegou pro fax. Isso chegou por fax. E era eu que pegava o fax, porque o fax nem era na mesma sala da rádio. Era num corredor comprido. Cara, às vezes era um corredor de uns 50 metros e eu vinha puxando aquela folha de fax que tinha uns 50 metros. Porque mandavam muita colaboração. Era um programa feito muito pelos ouvintes, assim. Muita coisa, tanto de... E não só de humor, assim... Mas até hoje, né, Che? A colaboração dos ouvintes é fundamental. É muito importante, né, Che? O produtor do programa hoje, ele pega tudo que foi ali e já isso aqui é pro fulano, isso aqui tem a cara do fulano. Exatamente. Aqui, é verdade? Isso é muito legal. Isso é a grande... Era a coisa legal do rádio, era a coisa que eu achava mais legal durante o tempo todo que eu trabalhei em rádio, eram os ouvintes, era essa coisa da interação. Alguns viraram amigos, inclusive, assim, as pessoas que se tu fosse montar um cafezinho hoje, com quem tu ia chamar? Eu ia chamar essa formação aí. Heron, Adriano, Mauro Borba. O Bives era um cara interessante também. O Bives agora virou empresário em Santa Catarina, eu acho. É verdade, né, Che? Agora ele fala muito, de vez em quando ele entra no cafezinho agora, né, Che? Que agora o cafezinho tá na Mix. Isso. E tá bombando também todo dia, eu nunca mais... depois que o cafezinho, para quem quer ouvir, é do 12h a 1h.
e depois da 1 às 2 tem o Pretinho Básico na Atlântida. Então, tu quer ter 2 horas de esculhambação, né? De ouvir coisa aleatória, coisa que do nada, né? Do nada, sobre nada. E aquele tipo de humor que vocês faziam lá naquela época, hoje seria cancelado, eu acho? Depende muito, assim, eu penso, volta e meia, quando dá algum vazamento de alguma coisa, de cancelamento, de não sei o que, eu vejo e aí, não, isso a gente não fazia. Não, isso a gente não fazia e tal. Claro, tem muito recorte de humor da época, né? Por exemplo, uma outra coisa que eu fazia, que eu debochava muito, era um personagem de uma loira, que também esse eu nem me lembro bem como era. Falava de uma loira burra. Uma loira burra. Isso acho que hoje seria um pouco cancelável. Não tão cancelável, mas, por exemplo, não tinha piada de preto, não tinha piada de gay. Quer dizer, tinha uma piada de gay que eu já perguntei muito aos meus amigos gays, que eu acho muito bonitinha, que é o cara que era... O cara foi a vida inteira gay, mas era muito... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, se vocês quiserem depois cancelar o meu canal, né, fala que foi ele que falou, não tem nada a ver com isso, tá? Cancela ele, não eu, por favor, porque agora tá assim, né, Che? Tu não pode, conforme o que tu fala, tu tá sujeito a eles terem tirado do ar, né? Então, faz assim, ó, cancela ele, não eu, pode contar. Mas tem muita coisa que se fazia que era muita barbaridade, né? Tu vai contar essa da loira? Não, porque essa eu acho muito bonitinha, ela não é nada ofensiva. Que era o cara a vida inteira foi gay e nunca teve história com homem nenhum, porque ele era muito católico. Então ele acha isso era pecado, né? Daí ele morre, chega no céu, estão todos os amigos dele viados esperando ele, dizendo: não era pecado, não era pecado. Então esse era o tipo. O cafezinho também. Ele gostou, viu, Che? Acho que ele... Daí depois. Agora. Mas é boa essa, né? É boa, é boa. E depois, muito tempo depois também, aí já quando eu tava quase saindo da rádio, porque eu fui ficando velho, né? E também tinha a coisa de ter ter um apresentador que era gay do programa, assumidamente. Então, esse tipo de coisa eu acho que é legal. Não tem muita, assim, claro, tem umas coisas que eu fico pensando que hoje eu teria vergonha, assim, mas não é muita coisa. Eu acho que a gente mantinha uma certa compostura, assim, né? Principalmente o Mauro, que a grande piada, né? A gente chamava o Mauro de touro centrado, né? Porque o Mauro sempre foi um cara muito centrado, assim. Muito... Touro centrado, o touro centrado. Essa aqui ele não falou. Ele teve aqui, mas essa aí a gente não chegou a pegar no pé dele, né, Che? Não sabia, rapaz. O Mauro era um touro centrado. Pô, nós perdemos a oportunidade. O Mauro teve aqui, nós temos uma entrevista com ele bem bacana. Agora que ele saiu lá da Pop Rock e foi pra Atlântida, né? Não, ele foi pra Itapema. Aqui não é mais Itapema, não, é 102. Falando em 102, eu já te falar. Tu é um cara conhecedor da música, uma barbaridade que nós vamos conversar agora sobre nós abrimos agora nós estamos velhos, hein? É que veio depois da Bandeirantes, veio a Itapema, que era o Mauro. Som Brasil bonito. Que era o Mauro. Eu me lembro muito bem do Não, o Mauro era na Ipanema. Na Ipanema. Itapema era Som Brasil bonito. Ipanema, que é da Cátia Suman, exatamente. Da Mary Mesari. Isso, que bom. Que tempo bom. Outro cara que tem que trazer aqui, o Júlio First. Esse aqui... Júlio, tu tem que vir no programa. Júlio, pelo amor de Deus, Júlio, eu já te pedi, Júlio, vem aqui. Ele acha que é para falar do Disco Cuecas, mas não é do Disco Cuecas que eu quero falar. Claro que não vou falar do Disco Cuecas, afinal de contas, tu era um dos 4 Disco Cuecas, né, Che? Mas eu quero falar da música gaúcha, da música urbana, que tu foi o cara mais fundamental. Assim como o Arthur tem conhecimento e faz parte dessa história, né, Che? Mas tu é fundamental para vir aqui esclarecer tudo que começou a música, né, Che? E eu toquei nos Disco Cuecas 3 anos, cara. Ah, é? Foi um dos momentos mais divertidos. Exato. Pesão, né? Quando o João Antônio saiu, o João Antônio Careca do Teva saiu, passou pro Pesão. Aí o Pesão começou com os Papas da Língua. O Pesão foi do Disco Cuecas. Foi dos Disco Cuecas. O Pesão é o dinossauro. O Pesão também. O Pesão tem que vir aqui também contar a história dele. Nossa Senhora. Mas é difícil pegar o Pesão também. O Pesão pegou Mas o Pesão, olha aqui, ó, pra tu ter uma ideia, foi do Almôndegas.
Depois ele foi do Disco Cuecas. Foi do Saracura, musical Saracura. Depois do Saracura. Depois do Disco Cuecas. Não, do Disco Cuecas, depois do Saracura. E acabou Papas no da Papas da Língua. Rapaz. E aí, quando ele fundou o Papas da Língua, ele saiu dos Disco Cuecas e me passou. Eu não fazia, eu era um personagem, eu não sei se você conhece isso, eu era um personagem mudo no Disco Cuecas. Fala por enquanto. Então eu só nem tudo tá perdido. Eu só tocava com eles. Foram os últimos 3 anos da banda, assim. Mas eu me diverti tanto com aqueles 3, principalmente com o Trave, cara. O Bagual era outro gênio. O Bagual era gênio, cara, o Gilberto Trave. Como eu ria com o Trave. E a coisa das excursões também. Imagina viajar com esses caras. A gente ria. O Júlio First, o Beto Roncaferro e o Gilberto Trave. Júlio First, Beto Roncaferro, Gilberto Trave e João Antônio. E João Antônio. Eu nunca cheguei a conviver com o João Antônio. Os 4 que fizeram o Disco Cuecas. Que foi um sucesso extraordinário. Sucesso. Eu ouvia... E agora tu sabe que a música Hey Tchê, que foi um sucesso, né? Hey Tchê. Tu gravou isso, não? Eu gravei naquele CD. O único CD dos Disco Cuecas. O que tu quer ser o vivente. Tu sabe que agora, Che, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo uma campanha de prestigiar as coisas do Rio Grande, né, Che? As coisas de Porto Alegre, e valorizar a cidade e tratar a cidade como se fosse a casa da gente. É importante isso. É um legal esse paralelo, assim, né? Tipo assim, trate a tua cidade como se fosse a tua casa. E esse especial aí, que é nessa primeira edição da campanha, pegaram a música do Hey Tchê e fizeram uma paródia, falando exatamente Hey Tchê. Eu não vou lembrar agora. E eles trocavam sempre as estrofes, o refrão era sempre o mesmo e trocavam as estrofes, mas o CD dos Disco Cuecas eu que produzi, o único CD que eles têm. Mas o que eu ia tem 2 histórias que eu me lembro deles, que a gente sempre lembra e ria muito. Uma era nós embarcando tudo, né? Indo para o ônibus para ir tocar, sei lá, fazer aquelas coisas que a gente faz, sexta, sábado, domingo, show. E aí as patroas levando a gente, né? E aí a Áurea, minha cara metade lá, me largando, e o Beto carregando as coisas, botando no ônibus e conversando com a mulher do Júlio e com a mulher do Beto e tal. E aí o Beto numa das passadas, diz pra mim assim, pô, essas mulheres são tão legal, né? Nós podíamos levar elas uma vez nessas excursões que a gente faz, em vez de ficar pegando essas vagabundas na estrada. Que espetáculo! Claro que era brincadeira, é lógico. E a outra muito boa também, que eu nunca vou esquecer, nós em Uruguaiana, inauguração do autor diz assim, vamos levar essas aqui, que essas aqui são de graça. Aí não, aí também não, né, Chico? Inauguração de um posto de gasolina. Sabe que Uruguaiana, quando dá pra ser frio, é frio, né? Rapaz, vou te falar. E outra, Uruguaiana é extremo, né, Chico? Quando dá pra ser frio, é frio. Quando dá pra ser calor, é um inferno na terra. Tu sabe que lá, agora em fevereiro desse ano, Chico, eu tava por lá, fez 84 graus no dia. Verdade. Mas na sombra, né? Não, 42 de manhã e 42 de tarde. E aí a gente indo pra tocar, né? E nessa época, para os jovens, era o seguinte: antes de existir Netflix, antes de existir TV a cabo, os hotéis tinham um negócio chamado VHS, né? Vídeo. Então os hotéis tinham circuito interno. Então passava assim, tipo 8 da noite, tu botava no canal tal da televisão e ia passar o filme tal para quem estivesse no hotel assistindo. E aí a gente tá saindo para fazer o show, passando na portaria, e aí tinha o cartazinho ali dizendo: hoje às 8 da noite vai passar O Último dos Moicanos. O filme é aquele, né? Aí o Trave passa, olha aquilo, olha para mim, olha pro atendente, um gurizinho novo na portaria do hotel de noite, coitado do plantão, e diz, pega um papel, já tinha celular, pega um papel e aí ele anota o número do celular e entrega pro cara. O cara fica olhando assim para ele e diz: olha só, eu queria lhe pedir o seguinte, ó, é que eu quero muito ver esse filme, O Último dos Moicanos, mas eu vou fazer um show agora. Então eu vou te pedir assim, ó, tá aqui o meu número, tu fica cuidando aí, quando tu vê que faltam uns 3 ou 4 moicanos, tu me liga. Porque ele queria pegar o último. E sai! E o cara fica olhando pra mim, assim, olhando pra ele, pensando: o que eu faço agora? Quando estiver chegando o último dos moicanos. Quando faltar uns 3 ou 4 moicanos, aí tu me liga que eu quero ver o último. Gilberto Trave, que fez aquela poluição.
não consigo nem mais respirar. Tchururu. Cheio, o Gilberto Trave, quando começou, o Gilberto Trave, Cálculo 4, a banda, né? Que se chamava Cálculo 4 porque era a cadeira que ele sempre tomava pau na faculdade de engenharia. Cálculo 4. Tu sabe que eu tomava pau era em cálculo renal. Bah, nem brinca que eu tenho Sério? Tenho uma criação de cálculo renal. Quer dividir comigo? Não. As tuas pedrinhas lá, tem que meter um laser, né? Já mantive. Viu, Xê? Tu sabe que o Gilberto Trave foi um cara que começou na música gaúcha, né? Lá em 76, 77. E o Júlio First foi o cara que fez isso tudo acontecer. Então, por isso que eu quero que o Júlio First venha aqui. Deixa eu te falar da Nutrire, que a Nutrire é um parceiro nosso, Xê. É uma empresa gaúcha. Tu vê que eu só falo de coisa gaúcha, né? Falei antes, agora a Nutrire é uma empresa, uma baita empresa gaúcha ali da Garibaldi, tá vendo? E produz um melhor alimento para o teu pet. Ela é responsável pelas linhas. Mostra aqui, Licuro, por favor. Ele é responsável por essa linha aqui, ó. A linha O que tu tá fazendo aqui, rapaz? Cadê os birbo? Cadê o birbo? Não tem birbo aqui? Vai dar o birbo aqui. Não tem birbo? Monelo, tá? A linha Monelo, que é a que mais... A número 1 no Rio Grande do Sul. Uma linha completa, tá vendo? E também... esse aí é para cães sênior, que podia nos enquadrar, na verdade. É verdade. Não, tem tudo que é tipo, né? Birbo, sabe o que é, Olico? Deixa, já sei o que é. O Cusco comeu. Meu Cusco comeu toda a Birbo. Por isso que eu fiquei sem pacote aqui. A Birbo, ele come Cusco. O Cusco come Birbo, né, Che? E tem a Selecta by Monelo, que é a Premium, né? No caso, é a Premium da Monelo. Mas, na verdade, esse é para nós, ó, que é calorias controladas para gatos adultos. Nossa. Gatos adultos. Esse aqui é para gatos? Esse aqui é para gatos. Esse aqui é para ti, ó. Esse aqui é para gatos castrados. Quer te exibir, ó? Tá, então vou te mandar essa aqui, ó, para gatos castrados. Tem para tudo que é tipo de bicho, tem para tudo que é pet, tem para gato, tem para cachorro. E aí, se tem para raça grande, para raça pequena, para tudo aí, tá? Então tem Birbo, tem Monelo e tem a Select by Monelo, certo? A Nutrire, ela garante uma nutrição saudável, né, Che? Porque ela tem, assim, todos os, como é que se chama, os nutrientes, né, desenvolvidos, tudo equilibrado, tá vendo? Então, pro teu melhor amigo, tu dá o melhor alimento, que é a Nutrire, tá? Então já conhece todas as marcas, faz o seguinte, ó, entra lá, @Nutrire oficial, pode entrar no @monelo.oficial, @Birbo Premium e também @Selecta by Monelo. Nutrire, tá vendo? Dê o melhor pro teu pet. Mas, tu não tem pet? Os meus gatos velhos morreram, os dois. Mas não comeram Nutrire, Sofreu muito. Sofri muito, na verdade. É verdade. Era uma gata... já ia levar os Nutrire pros teus gatos lá. Vem cá, vamos falar um pouquinho mais de ti, porque afinal de contas a gente só tá falando um monte de coisa. E eu quero falar de ti. Tu é pesquisador, tu é escritor, biografias musicais, né, Che? É isso aí que tu tá com esses teus livros aí? Porque eu sempre me interessei muito por história e por música, né? E daí eu fui juntando isso e comecei a escrever aleatoriamente, assim. Comecei a fazer umas matérias quando eu era jornalista sobre música de Porto Alegre e tal. Daí o Carlos Branco, que na época era coordenador de música da Secretaria Municipal de Cultura, criou uma série nos anos 90, que eram fascículos de CDs com a história da música do Rio Grande do Sul, que claro, ele saiu, depois acabou, né? Não chegou a se completar. Mas daí ele me encomendou que eu fizesse o primeiro volume, que era um CD vendido em banca de revista, com um fascículo com as origens da música de Porto Alegre, até 1927. Daí eu tinha aquilo, gostei de pesquisar, gostei de fuçar. Montamos uma orquestrinha de velhinho para gravar um disco com as músicas dessa época, do século XIX, 1910, 1920. A gente batizou de Orquestra Geriátrica. Até o Ike tocou nesse disco, mas o Ike não era da Orquestra dos Velhinhos, né? Que tinha também uns jovens. E aí... depois, no final do milênio, lá o Branco me chamou de novo, vamos fazer um projeto, aprovei um projeto lá, vamos fazer um livro com esses 100 anos de música no Rio Grande do Sul, com CDs junto. E aí seguia juntando material quando eu vi tinha 800 páginas escritas. Aí fui procurar uma editora e aí cheguei na Arquipélago, depois de outras duas. E uma editora gaúcha. Uma editora gaúcha, uma média editora gaúcha, não é uma editora gigante, mas também não é uma editora pequena, é uma editora que tem distribuição nacional, então os meus livros estão no Brasil inteiro. E a Arquipélago, o Tito, que é o editor, me convenceu, Arthur, vamos separar essa tua pesquisa
por livro, em vários capítulos. Cada capítulo desse tu transforma num livro. E vamos ficar alternando os livros que vende com os livros que não vende. Porque... E aí a ideia era, vamos fazer o seguinte, o primeiro livro vai ser o que vai mais vender, que é Elis, uma biografia musical, que já está na sexta reimpressão, segue vendendo sempre, cara. E isso é sempre Elis, né? e quando eu lancei o livro, o primeiro lançamento dele, que foi em 2015, e eu fiquei impressionado, assim, que o livro estava indo muito bem. Eu ainda comentei com o Vitor Ramil, que é muito meu amigo e tal, dizendo, cara, eu tô impressionado, né? Livro vende. Muito mais do que disco, porque na época já não estava vendendo disco. E ele disse, Arthur, mas não esquece quem está vendendo esse livro é a Elis, não é tu, né? E assim... o Vitor também tem livro, né? Também tem livro. Eu acho, né? Não, tem mais, tem uns 4 já. Eu achei que trazer ele aqui, rapaz, já foi solicitado lá a presença dele e do Cleito Cledir também. Tu é amigo dele, já fala também com ele. Já falo com ele. Viu? Já tá na incumbência de trazer o Heron, Júlio First e Vitor Ramil. Vamos lá, vamos continuar. Até o final do programa vamos botar mais gente na parada. O da Elis é o teu best-seller. Daí o Elis foi o primeiro e segue me dando muita alegria sempre, porque a cada vez que tem aniversário da Elis, ano passado tinha os 80 anos da Elis, daí teve de novo um monte de matéria no Brasil inteiro. O livro foi editado na Argentina também por uma editora de lá, vai sair na Espanha por uma editora da Catalunha também, porque a Elis é um nome nacional, né? E eu agora há pouco eu tive uma alegria muito grande que o Roberto Menescal, que é um dos caras que inventou a Bossa Nova e que era muito próximo da Elis, leu o livro e me mandou um áudio ontem que eu chorei, na verdade. Ele dizendo, é o melhor livro que escreveram sobre a Elis, é um dos melhores livros que eu li, eu tô muito emocionado, eu quero que tu venha aqui na minha casa para eu te contar um monte de história para a próxima edição, tu fazer uma revista. Falando em várias histórias que o Menescal quer te contar, conta uma história aí que tu acha relevante aí da Elis para que tu possa contar aqui. Tem a história que eu mais gosto de contar da Elis. Pimentinha, né? Pimentinha. É que a Elis era muito polêmica com algumas pessoas, né? Mas, por exemplo, eu falei com muita gente, falei com umas 80 pessoas que trabalharam com ela e todo mundo amava ela. Os músicos, todo mundo que trabalhou com ela, produtores, músicos, porque como é uma biografia musical, eu conto a vida na medida em que ela interessa para a obra, porque eu analiso mesmo os discos da Elis, o jeito que eles cantavam, os shows da Elis, né? Por que ela é extraordinária, por que tanto tempo depois de morta ela segue sendo a maior cantora brasileira e tal. Mas tem uma história que 2 músicos me contaram que eu acho maravilhosa e me contaram rindo, que é assim, no final, comecinho da década de 70, a Elis, que sempre deu muita importância para o compositor e para o músico também, mas para o compositor, sempre escolheu o repertório dela muito pela letra também, do que ela queria dizer, ou seja, a canção era importante. Tu pode ver que a Elis faz horrores cantando, mas o foco está sempre em dizer o melhor possível aquilo que o compositor compôs, né? E ela estava com uma banda de jazzista que fumava o cigarrinho o cigarrinho do capeta, o cigarrinho que o passarinho não fuma, e o pessoal enlouquecendo, esquecendo, não dando bola para os arranjos, improvisando, não sei o quê, cada vez mais enlouquecendo e não botando foco na canção mesmo, né? E era uma banda da pesada. Aí ela vai apresentar, na hora de apresentar os músicos no show, ela... Então eu queria ter a alegria, a honra e o prazer de apresentar aqui na guitarra esse músico extraordinário, tocando comigo pela última vez, Toninho Horta, e aqui tocando comigo pela última vez na bateria, o Wilson das Neves. Ela demitiu a banda no palco. Ao vivo. E os caras contam a história dando risada, dizendo, claro, na época a gente ficou muito puto, mas depois a gente entendeu que ela tinha razão, né? Tu chegou a falar com esses músicos? Sim, com todos esses. E com os produtores todos. Foi um trabalho, foram 20 anos tu sabe que de trabalho para escrever esse livro. Tu sabe que o nosso querido e saudoso Patinete esteve aqui. Falei com o Patinete também. O Patinete foi um dos primeiros produtores dela aqui, né? O Patinete, inclusive o apelido de Patinete quem deu foi ela. Foi ela, exatamente. O Patinete contou aqui para nós, aqui, esses detalhes, contou que o apelido foi dado pela Elis. Tem lá, quem quiser conhecer a obra do Patinete, a obra do Patinete é interessante, né? Ele era uma figuraça, né? Nos deixou agora há pouco tempo. E ele esteve aqui contando a história dele, né? E ele foi o cara que gravou todo mundo, né? Até o Canto Livre ele gravou. Sim, produziu todos os dias do Gil de Freitas, por exemplo. Produziu tudo, exatamente. Mas que a Elis
E a Elis gravou também Lupicínio, né? Aí eles gravou Lupicínio, aí eles gravou Jerônimo Jardim. Essa coisa que dizem, gente, isso eu fico também doente com isso. Ah, notem bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que os gaúchos não gostam da Elis, porque já várias vezes foi mal interpretado nisso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o único lugar onde tem gente que não gosta da Elis é no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. É o único. Sempre que tem alguma postagem, alguma coisa, que alguém escreve alguma coisa sobre a Elis, que não sei o quê, e que vem alguém falar mal, eu vou ver, é gaúcho. Não é a maioria, mas é o único lugar onde isso existe. Por causa daquela cobrança de que... Ela saiu, começou a falar um sotaque mais... primeiro com sotaque super carioca, depois foi para São Paulo, ficou com sotaque neutro, mas ela dizia, eu não saí daqui para fundar um CTG, né? E que ela era faca na boca. Mas que dizem que ela tinha vergonha, isso é mentira, isso não é verdade, isso está muito documentado aqui no livro. Ela nunca negou que ela fosse gaúcha, ela sempre teve muito orgulho de ser daqui, de ser filha de lavadeira, de ter nascido no Navegantes, ter se criado no IAPI, tudo isso. E cultivou amigos... Silvelana também é criada no IAPI. Criada no IAPI. Gente boa. E cultivou amigos da vida inteira, amigos e amigas, tanto da música quanto fora da música. O livro encerra com uma carta que ela escreveu para o Juarez Fonseca, que é a coisa mais linda desse mundo. Que o Juarez nós vamos trazer aqui para conversar também. Aí ele vai contar isso. E ela é, bom, enfim, uma personagem inacreditável. Nós falamos que ela gravou Lupicínio Rodrigues, né, Chico? Gravou Lupicínio. O que ela gravou do Lupicínio? Ela gravou Maria Rosa e gravou Quem Há de Dizer. E tu fez o livro do Lupicínio. Ó, tu viu o gancho? Tu entendeu? Tu vai engrenar nesse negócio de entrevista, hein? Olha, Che, essa aqui é a número 170, eu acho que eu vou aprender a fazer isso. No início, sabe que eu falava mais que o entrevistado, né? Normal. A pessoa já estava me chamando de Faustão. Por 2 motivos, porque eu falava mais porque eu estava muito gordo, né? E aí, mas agora eu já estou mais calmo. Não, isso é todo mundo que começa a entrevistar, isso eu também era a mesma coisa. E o Lupicínio daí é outro dos que vem, porque são os livros que interessam nacionalmente, né? Que são assim... São artistas nacionais. São artistas nacionais. E o Lupicínio também. O Lupicínio, na verdade, acabou sendo o meu doutorado. Eu sou doutor em Lupicínio. Tu me respeita que eu sou doutor em Lupicínio. Sério? Viu? Se tiver uma dor, alguma coisa... Se tu tiver alguma coisa do teu Lupicínio... Tu me chama que eu sou especialista, assim. Tô com uma... Desbloqueei o Lupicínio aqui. Tô com dor no Lupicínio aqui, né? Barbaridade. Então, meu Lupicínio tá... Esquivar, né? E o Lupicínio é essa coisa genial, né? Que tu falou, o cara era um cara extraordinário. As composições do Lupicínio são inacreditáveis. Mas ele era famoso na época ou ele ficou famoso depois? Ele era muito famoso na época, até o final dos anos 50, até 1960, 61, por aí. Depois, o que aconteceu? Veio primeiro a Bossa Nova, depois veio a MPB, depois veio a Tropicália, daí Jovem Guarda, e esses caras todos da geração dele ficaram muito esquecidos ao longo dos anos 60. E eles foram sendo recuperados e voltaram a falar neles a partir de 75, 76, quando baixou essa poeira e aí começaram a se lembrar desses caras de antes disso tudo, da geração anterior, o Chico Caetano. Quando é que ele morreu? Ele morreu, só que ele morreu em 74, ele não chegou a ver isso. Então ele morreu em 74, ele era um velhinho de 59 anos. Sério? Ele se dizia um velhinho. Peraí. 59 ele morreu anos. com 59 anos? Inacreditável, né? Naquele tempo, 59 anos, 60 anos, por isso que veio essa história de que melhor idade, não, como é que chama? Melhor idade. Melhor idade. Se a minha mãe diz melhor idade... Melhor idade pro dono da farmácia. Melhor idade pro dono da farmácia, né, Che? Barbaridade. Mas o Lupicínio era essa geração, e quer ver uma coisa interessante, que eu até conto aqui na história do... Bom, a Elis também, né? A Elis com 36. Com toda a história que ela deixou de feitos e obra, com 36 anos de idade e mais de 30 discos. E gravando desde os 15 anos de idade, né? 30 discos? Mais de 30, eu acho que 33 ou 34 discos. Gravando desde os 15. Perdeu pro Bebeto. Perdeu pro Bebeto. Por 1 ou por 2. Bebeto Alves deixou uma obra de 32, 33. O Bebeto é impressionante. E o Lupicínio, quantos discos tem? O Lupicínio, ele mesmo gravou muito poucos, uns 4. Cantando? Mas o Lupicínio é um fenômeno, cara, entre várias outras coisas que são fenomenais do Lupicínio, muito fora
da casinha mesmo. Primeiro que ele é o único cara dessa geração, o único compositor nascido antes de 1950 que fez sucesso nacionalmente sem ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. E sem tocar instrumento nenhum. Mas isso é importante. Todos os outros, ou eles iam para o Rio, ou eles tinham nascido no Rio de Janeiro. Todos os compositores. Ele não foi? Ele nunca foi. E eu tô falando aí até o Milton Nascimento, que é mineiro, o Chico, e antes, assim, o Ari Barroso, mineiro, né? Esses Tudo caras, Dorival Caymmi, baiano, todo mundo ia para o Rio. Não é só questão de... O Lupicínio é o único que não foi. E fez sucesso mesmo assim. Outra coisa, o Lupicínio, dessa turma, desde que ele morreu, ele que nem a Elis nunca precisou ser resgatada. A Elis nunca deixou de ser escutada, a Elis nunca deixou de ser referência como a maior cantora brasileira. O Lupicínio, desde que ele morreu em 74, ele nunca deixou de ser gravado. Sempre tem todo... A gente fez uma pesquisa, teve uma exposição grande no Santander sobre o Lupicínio, que o Gervasi fez uns 2 anos atrás, e eu fui consultor, e aí a gente fez uma pesquisa de ano a ano também, depois da morte dele. Todos os anos, desde que ele morreu, tem alguém que grava, sendo que em 2015, que foi 20 anos depois dele morrer, não? 40 anos depois dele morrer. Ai, como eu sou ruim. 74? 74. 40 anos. A Adriana Calcanhoto, a Elza Soares e a Gal Costa, ou seja, 3 das maiores cantoras brasileiras, fizeram shows e gravaram um disco só de Lupicínio. Então, e só a Adriana, que é gaúcha, das 3, né? Então, é uma coisa que é impressionante a permanência desse homem. E ele poderia ser muito cancelável, porque ele tem muita música muito machista. Ele era muito machista mesmo com os padrões da época, porque eu sempre acho que é importante dar esse desconto. Então, pode julgar uma época com o olho da outra, né? Exatamente. Sempre, em toda época, tem gente que é mais pra frente, tem gente que é mais careta, e tem gente que é no... Também, né? No humor também. Principalmente, né? Exatamente. Se tu pegar os Trapalhões... Exatamente. E aí as referências daquela época é diferente de hoje. Exatamente. Então tu não pode julgar, e tu tem que ver que em cada época tem os caras que fazem uma coisa mais pra frente, outros pra trás. Mas mesmo sobre esses aspectos, o Lupicínio, que era muito pra frentex em vários aspectos, nesse do machismo ele não era. Ele era muito machista. Muito mais machista que os caras, tipo Dorival Caymmi, sei lá, esses caras dessa época. Mas é uma história muito fascinante a do Lupicínio. Mas muito ele tinha um modelo de fazer música, né? Refrão. Não, cara, isso que é maluco. Ele não tinha. Ele tem muito pouco refrão. Tem muita música com estrofe e refrão. Muito pouca música com estrofe e refrão. E o Lupicínio é um cara que começa uma música no meio da história. Não tem isso. E aí eu comecei a cometer loucuras. Mas ele não falou por que ele começou. O que aconteceu antes? Isso é genial, cara. Quantas canções tu conhece? O que eu acho bacana é que ele não tocava instrumento nenhum, só tocava caixinha de fósforo. Tudo na cabeça dele, Fazia melodia sem tocar nada. Cada melodia é espetacular. Cada melodia. Tanto que outra coisa, né? O Lupicínio tem um monte de gente que grava ele instrumental. Tu vê, por conta da força da melodia. E tu acha que se ele tocasse um instrumento e fosse aprender a tocar um instrumento, ia melhorar a composição dele? Acho que não, porque ia deixar mais quadrado. Porque aí ele ia ter que tocar em cima dos arranjos, das notas que ele estava criando. Tu sabe bem. É interessante quando a gente vai tocar um instrumento... Se tu tá num sol e vai pro dó, tu vai ter que cantar em cima daquela... E tu já tem aquelas casinhas que tu vai sempre, né? Aquelas combinações de acordes. Enquanto tu não tem essa noção, a tua melodia vai para qualquer lado, né? Ela pode ir pra onde tu quiser. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa? Uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa? Quando começa a cantar? Eu nunca sei se é cantar, sonhar, falar. Sabe com que idade ele fez essa música, esse filho da puta? 18. Olha, Licurgo, eu te falei, Licurgo, tu tem que começar a estudar, Licurgo. 18 anos de idade ele compôs Felicidade. Dá um ódio. Um ódio bom, né? Um ódio bom, uma inveja. Em Santa Maria. Inveja boa. Quando ele servia ao Nervos exército. de Aço. Quando ele foi. Nervos de Aço é... Aí ele já década de 30. Mas aí ele tinha tido um caso. Ele tinha um... Sim, o Nervos de Aço é a história, ele queria... Ele se apaixonou lá em Santa Maria por uma moça que era muito moça, ele tinha 18, ela tinha 13. E depois ver os braços de outro. Exatamente. Eles seguiram namorando. Quando ele voltou para Porto Alegre, ele deu baixo no exército, voltou para Porto Alegre, trouxe a família dela, eles continuaram namorando, os anos foram passando, noivos. Ela queria casar e ele disse que não ia casar. E aí ela disse: tu não quer casar, eu vou casar. Contigo ou sentigo. E casou com o primeiro que lhe apareceu. E aí ele viu ela com
com o cara numa festa de navegantes dessas. E daí ele veio desde a igreja dos navegantes até o centro de Porto Alegre, parando em todos os botecos, tomando uma cachaça. Terminou duro de bêbado, mas com a música pronta. Que é justamente essa. Você sabe o que é ter um amor. No celular. Exatamente. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor nos braços de outros qualquer. Já que nós estamos perguntando de quando é que ele gravou, quando é que ele fez o hino do Grêmio? O hino do Grêmio é 1954, 53. É o hino do cinquentenário do Grêmio, na verdade. E que tem uma grande... que virou o hino do Grêmio. Que virou o hino do Grêmio a partir dali. Qual é a grande polêmica? Como é que ele, Preto, fez o hino do Grêmio e não o hino do Internacional? Sim, porque naquela época o Clube do Povo, né? Que se chamava, o Clube dos Negros era o Internacional. Exatamente. Né? E o grupo e o Grêmio já era um time mais elite, né? Isso. Que chamava, né? Dos alemães e tal. E qual foi o primeiro sócio negro do Grêmio? Foi o Lupicínio. Que eles botaram ele de sócio quando ele fez o hino. O primeiro jogador negro... Ele deu o hino pro Grêmio? Ele deu o hino. 1953. E aí, o primeiro jogador negro do Grêmio foi o Tesourinha, que era da Ilhota, como o Lupicínio. Tem até o centro esportivo ali, o Tesourinha. E por que é isso? Veríssimo ali. E o Centro Municipal de Cultura, Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, né? Onde é o Teatro Renascença. Como é que tá aquilo lá, hein? Vai abrir, agora, né? vai abrir de novo. Ali tem a Álvaro Moreira, que é aquela sala pequena ali da esquerda ali, e o Teatro. O Teatro Renascença. O Teatro Renascença foi um espaço muito importante. Nossa. Quanto show eu fiz e quanto show eu vi ali. E Caxê, então tá, mas por que ele era gremista? Não, é isso que eu ia te contar. Por que ele era gremista e não colorado? Porque muitos anos antes... na década de 1910, por aí, quando foram armar os primeiros campeonatos, ainda de Porto Alegre, tinha um time só de negros, da Ilhota, onde jogava o pai do Lupicínio, e que queria entrar para a Liga para disputar. Quem foi contra foi o Internacional, isso em 1910, 14, por aí. O Internacional foi contra entrar na liga dos times de futebol, que só tinha time de branco, um time de preto. E aí o pai do Lupicínio, que era desse time, ficou puto e passou isso pro filho, né? Então, por isso que o filho era gremista. E aí uma ironia que o Internacional o Internacional aceitou tanto o torcedor quanto o jogador negro muitos e muitos anos antes do Grêmio. O Grêmio foi o último time brasileiro a ter sócios negros e jogadores negros. Tu vê que loucura, né? Que loucura. 1953, cara. 1953? Tu vê que loucura. Gente, teve 50... O Grêmio é de 1903, né? Então, 50 anos depois. 50 anos depois. Tu vê que coisa doida. Então, essa é uma das tantas histórias. Tesourinha foi nessa época aí. Tesourinha foi nessa época. Exatamente. Vem cá, Xê, nós estamos falando de música, estamos falando um monte de coisa. E... música tradicionalista, como é que é? Paixão Cortes e essas tradições? Sim, esse vai ser o último volume, provavelmente, ou do rock, ou esse, que é a música regional em Porto Alegre, né? Porque eu não vou falar da cena do lado dos missioneiros, porque daí deixa para outra. Já é muito assunto. Festivais, não? Vou falar dos festivais. Vou citar rápido. Não, pois é, dos festivais não. Califórnia. Vou ter que citar isso de alguma forma. Mas faz um livro, pega uma parceria com um cara Galdério aí e faz um livro sobre os festivais. Não sei se não tem isso aí, de repente estou falando uma bobagem, mas eu acho que esse mundo dos festivais é impressionante. Claro que eu vou citar, já citei em alguns dos livros. Se tu fala de Sérgio Nap, tu tem que falar da Califórnia, claro. Né? Esse segundo volume, o primeiro volume da história da música de Porto Alegre, ele vai desde que chegaram os primeiros açorianos aqui até o final da era do rádio, 1950 para 1960. Esse segundo volume pega essa geração dos anos 50 e dos 60 até 1970 e poucos, até antes dessas coisas que o Júlio First fez, que mudaram a cidade, que vão ser no terceiro volume. Mas aqui eu falo, por exemplo, do Sérgio Nap e tal. Mas o Sérgio Nap é dessa época. O Sérgio Nap surgiu nos festivais de música popular dos anos 60. Os festivais que tinha da arquitetura, o Festival Internacional da Canção. Ele com o César Dorfman participaram lá do festival. Falo do César Dorfman, falo do Sérgio Nap, falo dessa turma toda. Mas quais são os únicos registros, tirando o Nap, que depois foi muito gravado, mas os registros que tem dos compositores dessa época,
para ver uma das injustiças que se comete, desses compositores de MPB do Rio Grande do Sul dos anos 60, tipo Luiz Mauro, Sérgio Nappi, João Palmeiro, estão nos discos da Elis que ela gravou ainda em Porto Alegre, porque a Elis, antes de ir embora de Porto Alegre, ela gravou 4 discos. E nesses discos tem músicas desses compositores todos, que eram a turma dela, né? Mas por que a gente falou nisso? Foi da Califórnia, dos festivais... Do Paixão Cortes. Do Paixão Cortes. Da tradição. Eu tive a grande alegria de ser amigo do Paixão no final da vida dele. A gente foi jurado num festival junto e pegamos amizade, como se diz. Jurado de morte? Ou jurado de morte, inclusive. Inclusive jurado de morte numa muito engraçada. Muito engraçada. Porque a gente foi jurado em 2 festivais. A gente foi jurado na Moenda e foi jurado no festival lá de Encantado. E num desses festivais... Moenda de Santo Antônio da Patrulha. Moenda de Santo Antônio da Patrulha. Grande festival. E o Canto da Lagoa de Encantado. Essa história eu vou contar, talvez não devesse, mas vou contar porque é engraçado. Num desses festivais, não me lembro qual agora, tinha uma música ótima do Mauro Moraes, que é o meu compositor preferido desse... tem que trazer esse cara aqui. Hoje só estamos falando dos caras Viu? que tem que vir. Mauro Moraes tem que vir aqui. Tu tem que me trazer de vez em quando só para eu te pautar. É verdade. Jornalista, né? Tá no sangue. Ele já veio com as pautas. Depois nós vamos escrever isso. Depois tu vai escrever isso. Escreve tudo aí, ó. Mauro Moraes. Esse é fera. O Mauro é tremendo. Continua fazendo, compositor. né? Tremendo continua compositor. compondo. Nossa. Absurdo. E era uma música do Mauro cantada pelo José Cláudio Machado. Esse nós não vamos trazer. Esse vai ficar difícil. E aí, no júri tava eu, tava o Paixão, Pedrinho Figueiredo, e não me lembro mais quem, mas tinha mais alguém além de mim e do Pedrinho que não era do mundo da música regional. Não me lembro quem era. Ainda que o Pedrinho tenha trabalhado muito nessa... E a música... O José Cláudio Machado ganhou o melhor intérprete e a música tirou 3º lugar. Contra o nosso voto. Porque eu queria dar o 1º lugar para a música. Mas o resto do pessoal não e tal. E era eu e esse outro cara que eu não estou me lembrando quem é, mas que não era um cara do mundo regional, que a gente se apaixonou pela música e queria dar, e os outros não deixaram. Cena. Zé Cláudio Machado já meio tchuco, depois da premiação. O Paixão era um que tinha votado para a música não tirar o 1º lugar. Né? Aí o Zé Cláudio se abraça do Paixão e diz: Paixão, eu sei que tu lutaste por nós para ganhar esse festival, a culpa é daqueles magrinhos ali. Era o contrário. E era exatamente o contrário. E o Paixão ria. E depois a gente ficou muito amigo disso. Ele me deu os livros todos dele. Aí eu fui na casa dele muitas vezes conversar, aprender coisas e tal. Ele me chamava Farias. E o Paixão era um cara muito aberto. Muito aberto. E uma das coisas que ele dizia, e que eu vi ele dizer várias vezes, inclusive em debate, em coisa, é que assim, gente, quando a gente criou um negócio lá, o Lessa e eu, o Barbosa Lessa, que foi o movimento tradicionalista gaúcho, começou em 1947, logo depois da Segunda Guerra. O CTG 35. O CTG 35, exatamente. Quando a gente criou um negócio, se chama... Como é que é o nome? Movimento Tradicionalista Gaúcho. Em que momento o pessoal esqueceu que que a primeira palavra era movimento e ficou só com o tradicionalista gaúcho? Isso ele falava. Porque está muito engessado isso está cada vez mais engessado. Movimento é movimento. Não é parado, né? O Paixão gostava do que o Vitor Ramil fazia, o que o Bebeto Alves fazia. Nossa, e tal. Né? E é uma coisa... E eles nunca entraram no negócio de... Nunca foram aprovados por esse mundo exatamente do CTG, né? Sempre acharam que era uma coisa de fora e, na verdade, a ideia dos caras era que isso fosse andando. Eu vi uma sensacional uma vez, num debate também que eu tava, o Paixão tava também, e aí uma senhora de uma invernada artística de um CTG dizendo: seu Paixão, o senhor não acha que é um absurdo que estão deturpando da dança do pezinho, que agora querem fazer de qualquer jeito, e também essa coisa de tantas saias que tem que ter no vestido de prenda, tanta saia que tem que ter embaixo, não sei o que. Ele dizia: minha senhora, primeira coisa, minha senhora, o vestido de prenda a gente não sabia como era. O Lessa e eu, a gente sabia como era a roupa do gaúcho, que era o negócio do xiripá e tal, depois a bombacha. Mas o vestido de prenda, aí o Lessa pegou um livro de folclore, o uruguaio, e disse: quem sabe, enquanto a gente não descobre, vamos com essa aqui.
Quando que isso virou, a expressão que eu nunca vou me esquecer, quando que isso virou um mil folha de pano, minha senhora? E outra coisa, o pezinho, como que a senhora vai dizer como é, como é que não é? Era eu que estava lá, era eu e o Lessa, a gente achou um pedaço da música num canto, um pedaço da dança no outro, juntou um com o outro e sugeriu, ó, é mais ou menos assim. Como é que o é mais ou menos assim virou tem que ser isso, porque senão não é isso? Ninguém sabe como era isso. Então eram uns caras muito abertos. Que loucura. E que a ideia, bom, foi um movimento incrível, né? E daí, na época da Califórnia, também, se tu pega as primeiras Califórnias, né? Que começou em 71. Como é que começou a Califórnia? Inspirado no movimento dos festivais, os festivais dos anos 60, que tinha tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então era a ideia de um negócio aberto, mas que focasse na música regional. E quantas músicas maravilhosas saíram de lá, né? E depois foi virando uma coisa muito, muito de fórmula, muito engessada, muito sempre igual, sempre igual, sempre igual. Eu fui jurado de muito festival, eu me lembro do outro saudoso que a gente não vai conseguir trazer aqui, que é o Geraldo Flack, né? E a gente em júri de triagem de festival, não sei se tu já foi também. E aí começava a ouvir as músicas, né? Daí o Geraldo assim, de novo essa milonga. E Geraldo Flack, um grande pianista, outra frase né? maravilhosa do Geraldo era assim, que depois, quando eu fui sendo mais vezes jurado, eu comprovei que ele estava certo. Ele disse, podem anotar, quanto maior a introdução, maior a merda que vem. Porque se a música é boa, o cara entra com a música direto. Agora, se a música não é boa, o cara faz uma introdução para tentar melhorar, pede para alguém, faz uma introdução bonita aí e tal. Mas que grande figura. Não, e da música, e aí na Califórnia, para mim, não sei se tu concorda, para mim o cara mais vanguarda que teve, né, de compositor, foi o Mário Arora. Total, né? Total. E que culminou com a premiação, junto com o Sérgio Nap, de Desgarrados, ganhando a Calhanda de Ouro. Pela primeira vez a Calhanda não foi para a linha campeira e foi para outra linha lá, mais aberta, né? Sim. E Desgarrados é uma obra-prima, mas com uma melodia que longe de ser uma melodia gaudéria, né? Nativista, daquele... né, mas como vinha sendo todas as que venciam a Calhandra. Então, é bem isso, né, Che? Essa história. Mas tu fala que as tradições foram inventadas, é isso? Não, em parte pesquisada, em parte inventada, né? É isso que tu falou, do Paixão, que disse que pegou a música eles sabiam como é que era a roupa do gaúcho, por exemplo, mas não sabia como era da prenda. Então, sugere isso. Tem um livro de um historiador... Tem a ver com árabe? Sim. O negócio da bombacha tem a ver com a... tanto que tu vê César Oliveira falou aqui para nós que... porque essa história da bombacha é muito louca, porque assim, era uma roupa que os caras usavam ali na Turquia, na Pérsia, então a roupa do Aladim, né? E aí... o Aladim usa bombacha. E aí era uma coisa, eu não me lembro exatamente agora, mas eu tenho essa história em algum lugar, em algum livro que o Paixão me deu, mas que era assim, era um carregamento dessa roupa que ia para a Guerra da Crimeia, no século XIX, e aí acabou a Guerra da Crimeia, os caras ficaram com aquilo encalhado e mandaram para o Rio da Prata para vender em Buenos Aires, e o barco afundou numa margem lá, e os gaúchos olharam aquela roupa e gostaram da bombacha, servia muito, era uma roupa inclusive para andar a cavalo, para pastorear lá, tu olha os caras na Hungria, na Romênia, nesse leste, os caras usam uma roupa, que é uma bombacha, e aí começaram a usar, e aí substituiu o xiripá, que era a roupa tradicional do gaúcho. Tu sabe que o César Oliveira esteve aqui conversando, né, e ele é um conhecedor também, né, o César Oliveira e o Rogério Melo estiveram aqui conversando com a gente, e o César falou que o MTG proibiu a boina. Sim. Ele usava a boina e era proibida a boina. Eu tenho um elogio muito engraçado que eu recebi do Rogério. Muito engraçado. Numa época aí que eu estava na Pop Rock, a gente fez um projeto num bar que era uma época que tinha muitos músicos na rádio, né? Então o Inchausp, o Bives e eu organizamos um projeto que era toda segunda-feira, a gente convidava um músico e tocava num bar que eu nem me lembro qual era o nome, era ali na Cidade Baixa. Teve o Bebeto, teve um monte de gente, e uma edição foi com o César Oliveira e o Rogério Melo. E aí nós ensaiando ali e tal, né? E eu gosto muito de música argentina, sempre ouvi muita música argentina. E a gente foi tocar uma samba argentina, né? Um ritmo tradicional argentino. E aí eu fui tocando lá no piano e
e toquei e passei, e aí o Rogério Melo olha para mim e diz: Che, mas tu sabe tocar samba argentina? Mas que beleza, tem um pianista muito melhor que tu que não sabe. O elogio com Mas é pura verdade. Foram duas verdades. Eu sei tocar e eu não sou um cara, te baita deu um pianista. elogio, né, Chico? Mas que bárbaro. Che, vem cá. Nós estamos aqui com esses livros, Che. Tu vai agora fazer um livro que fala do rock gaúcho também. Esse também, mas agora o próximo vai ser o volume 3, que é dali dessa época aí que começa em 1975. Júlio Força, essa Júlio tu vai Força. falar com ele. Não, já falei. Tu vai falar, tu vai milhão de fazer vezes. um livro sobre essa época. Essa época, inclusive, foi o meu mestrado, tu vês. O meu mestrado foi sobre os almôndegas, o Vivendo a Vida de Li, que eram os festivais que tinha, a FM Cultura, a Rádio Continental, onde trabalhava o Júlio First. E o Mr. Lee era ele, né? O Mr. Lee era ele. E as rodas de som no Arena, que era o Carlinhos Hartlib que fazia, onde um monte de gente começou a carreira. Carlinhos Hartlib, com aquele charango dele, exatamente. Né? Toda uma Maria cena da Paz. Maria da Paz. Maria da Paz. Música maravilhosa. E o amor me faz... Pro Gokuga saber cada vez ele tinha a língua presa. Pro Gokuga saber. Pá, cara. Maria da Paz. Que saudade daquilo ali, rapaz. Deus do céu. E ele foi numa época, ele que cuidava ali no tempo que ele trabalhava na prefeitura, ele cuidava do Araújo, né? E da discoteca pública. E do Araújo Viana era com ele também, né? A pauta do Araújo, acho que passava por ele. Carlinhos era verdade, incrível. Carlinhos. Fez um trabalho também. Levou o Canto Livre para São Paulo, che. Nós temos um trabalho lá, um evento nacional lá. O Canto Livre foi para São Paulo, a convite do Carlinhos Hartlib. Que figura, né, che? Era. Pois olha, che, e a orquestra do Fonfon lá, como é que é o negócio? Tum Toy Foin. Esse é o melhor. Tum Toy Foin. Parece difícil, mas é assim, ó. Falei Fonfon. Tum da percussão, Toin das cordas e Foin dos sopros. Tum, fom. Tum, toin, foin. Onde ele tira isso? Foi Giovanni Berti que deu o nome. Batera. Um percussionista. Ele cuidou do percussionista, cuidou do tum. Deu do tum. Então, é um grupo... Eu tive muitos grupos e tal, mas esse que tem, essa é uma orquestrinha que eu tenho, são 10 músicos, e que tem me dado muita alegria, porque tu imagina, um grupo de 10 músicos de música instrumental, ano passado a gente fez 24 shows, isso é muito para um grupo desse tipo. Pô, dá 2 por mês. E a gente fez... e a gente já foi tocar em São Paulo, já foi tocar no Ceará. A gente tem circulado muito em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, tocado em festival, tanto em festival de música clássica, quanto em festival de jazz, festival de música popular, porque é meio uma mistureba de tudo, então vale tudo. Eu falo que não é... que é uma banda de contação de histórias. Porque cada música, ela não tem um texto, mas ela te leva para viajar numa historinha, através da música. E cada viagem é tu mesmo que cria na tua cabeça, porque todas as músicas são muito imagéticas, muitas delas nasceram como... Imagética foi uma palavra forte, hein? Eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa da cabeça da pessoa, né? É isso. Licurgo, tu entendeu, Licurgo? Muitas dessas... Vem cá. Viu? Tu explica pro Licurgo o que é imagéticas, que o Licurgo depois vai ficar me perguntando. Que vem da imaginação da pessoa. Deu, a pessoa cria uma imagem dentro da cabeça dela. Vai. Imagética. Fala aí. Vai ficar imageticando lá. Fica imageticando. É bom esse termo, vai ficar imageticando. E aí conta uma história. E a gente teve uns depoimentos lindos, assim, tipo de uma... Sei lá, foi em Santa Rosa. Veio uma senhorinha falar com a gente depois do show, assim, dizendo: pois vocês falam aquilo, né, que passa história, né? Pois tu sabe que no show passou a história inteira da minha vida nessas músicas de vocês, os momentos alegres, os momentos tristes, as saudades. E aí ela começou a chorar e aí nós tudo começamos a chorar junto, né? Então tem essa coisa porque às vezes essa coisa da música instrumental vira muito punheta de instrumentista, né?
Assim, eu toco, não sei se pode falar instrumentista aqui no programa. O outro pode, instrumentista não. Porque é muito assim, eu vou me exibir como eu sei tocar, não sei o quê, e muito aquela coisa, toca o tema e cada um improvisa. Não tem isso. Tem músicas que contam histórias que te levam para passear. E tem de tudo. Tem rock, tem Villa-Lobos, tem milonga, tem tango, tem de tudo. E isso tem funcionado muito com as pessoas. A gente tem um disco lançado que se chama Tum Time Fine. Agora, esse ano sai mês que vem sai o segundo disco que a gente gravou com a Orquestra do Teatro São Pedro ao vivo. Foi muito lindo um projeto, que daí eram nós 10 mais os 20 da orquestra. O pessoal brinca que eu sou a única pessoa que eles conhecem que gosta mais de ver um palco cheio do que uma plateia cheia. Tá, mas quantos que tu bota no palco? A banda são 10, né? Violino, acordeon, aí trombone, 2 fagotes, que é um instrumento que eu gosto muito, que parece uma bazuca, que as pessoas ficam meio intimidadas, acho que a gente vai fazer reféns durante o show. Guitarra, piano, baixo, bateria e percussão. Que sonoridade que tem isso aí. Isso é legal. Diferente, a gente brinca com isso, que a gente... um timbre, quando soma tudo, fica um Exatamente. Timbre que tu não tá acostumado a ouvir, muito né, único. Com fagote, como é que é? Isso a gente brinca que a gente é a melhor, a segunda melhor e a terceira melhor banda do mundo com 2 fagotes, porque não tem nenhuma outra. E aí tá fazendo outro disco? E aí tá, a gente já tem um disco lançado, vai sair agora esse outro. E a gente tá agora começa a gravar o disco que vai sair ano que vem, que daí é só de músicas de outros compositores, porque os 2 primeiros discos eram só músicas minhas. E daí nesses outros compositores tem absolutamente de tudo, assim, tem música do Borghetti, tem música do Villa-Lobos, tem música do Black Sabbath e tem música do Chico Buarque de Holanda, tudo em versão instrumental. Vai se chamar Tocando os Outros. Talvez esse título pudesse ser cancelado, mas... E livro, tem um monte de livro vindo aí. Então... tem, porque além desses 4, tem mais 6, então, né? Vem uma biografia do Radamés Inátali, que é um compositor muito importante daqui de Porto Alegre, não é famoso como Lupicínio e a Elis. Mas isso é clássico, né? Mas muito arranjador muito também, né? Ele foi um arranjador muito importante no Brasil. Ele foi um arranjador mais importante, ele era o diretor musical da Rádio Nacional, que era a rádio mais importante. Então, o Radamés é um cara que entre os músicos do Brasil inteiro ele é muito conhecido. Ele não é um fenômeno popular como o Lupicínio e a Elis, mas ele é um nome nacional. Falando de geral... E daí, no geral, o volume 3 vai pegar de 1975, provavelmente até 1985. O volume 4 e o 5 vão pegar de 85 até o ano 2000, eu acho. E aí vai ter mais um volume só para falar da música regional e mais um volume só para falar do rock. Vão mais uns 15 anos nisso. Tranquilamente. Porque eu já estou há 10, em 10 tem esses 4. E 10 escrevendo, né? Porque a pesquisa começou em 1990. Assim que eu comecei. Tem material tanto no livro do Lupicínio quanto da Elis, tem entrevista que eu fiz em 1990. Então é um trabalho de uma vida. Nós falamos do hino. Não, Bebendo vinho, do Wander. Mas que a gente quer trazer ele aqui. Mas a gente teve aqui também do rock gaúcho, né? Recentemente a gente fez com o Reação em Cadeia, né? Fizemos agora com o Jonathan, já fizemos aqui também com o nosso amigo Charles Master. O Malenotti também teve aqui, Alemão Ronaldo. Bom, o Malenotti rende numa entrevista, né? Porque o Malenotti é muito O Alemão divertido. Ronaldo também é muito divertido, que ele vem desse tempo, né? Sim. Tu deve ter falado aí no Liverpool, bicho no Liverpool, né? Eu vou falar muito agora, do Liverpool. Bicho tá cedo. O capítulo do Liverpool tá pronto já. O Liverpool é impressionante. Que foi um dos precursores do rock gaúcho mesmo, né, Che? Impressionante. Ele foi nacional, né? Ele foi uma banda nacional, né? Foi uma banda nacional e é um disco que é muito cultuado. Esse disco é de 1970. Tem nas plataformas todas, até na de Tramandaí, parece que na de Indé tem também. Parece que a de Atlanta caiu. A de Atlanta caiu. Mas procurem aí Liverpool, que era essa banda aqui de Porto Alegre. Eu falo Liverpool, isso. O Bicho da Seda. Liverpool. Depois teve o Bicho da Seda. Mas esse disco que tem o Liverpool, porque o Liverpool virou cult. Então saiu no Japão, saiu na Alemanha o disco. E agora há pouco, inclusive, eu apresentei para uns amigos jornalistas, um argentino que já conhecia e é muito fã, e
e um mexicano, um jornalista mexicano, que pirou no disco. Ele disse, mas como que tinha isso? Eu disse, isso é tão bom, né, quanto Mutantes. Era tão bom quanto Mutantes, né? Era bem na época do Mutantes. Bem na época do Mutantes. Che, mas que loucura, né, Che? E a gente teve, além desses que eu falei, claro, Serginho Moá teve aqui também, né? E o Duca Lendé. Sérgio Moacir. Ex-puxador da escola de samba de Uruguaiana. Puxador de samba. Teddy Corrêa teve aqui também. Agora o que nós queremos trazer aqui também é Humberto Guesser, né? Sim. Esse aqui nós temos que trazer, né, Che? Mas temos que é difícil de trazer, né? É complicado. E a gente está na batalha aí. Mas vem cá, Che. Então, quer dizer, tu é uma Barça da música de Porto Alegre. Eu gostei muito do negócio da Barça. Sabe por quê? Porque quando eu estava desempregado e o Mauro Borba me chamou para trabalhar lá na rádio, tu estava vendendo Barça. Eu estava fazendo curso para vender Barça. Sério? Juro por Deus. Barbaridade. Porque isso aí era assim, gente. Antes da internet, antes do Google, as pessoas buscavam informação nas enciclopédias. Barça e Delta La Russe. E tinha Delta La Russe, tinha Conhecer, tinha Conhecer. Que montava semanal. Exatamente. Né? Mas o sonho de todo mundo era ter uma enciclopédia Barça. É verdade. Que era cara pra caralho. Tinha um amigo meu que era gago, que vendia muita enciclopédia Barça. Porque quando ele chegava para vender, ele perguntava quer comprar ou quer que eu leia? A pessoa disse, não, me dá aqui que eu vou comprar. E era caro pra burra. E era que nem... Não, e o mais interessante é o seguinte, que a enciclopédia, ela ficava na estante da sala. Tu chegava numa sala, tinha uma estante aberta e com a enciclopédia, né? Tu via assim, nossa, tem uma Barça ali. Nossa, e já não era... Ficava de herança, ficava no testamento. Exatamente. A coleção, a Barça, a enciclopédia, né? A enciclopédia Barça vai ficar com o fulano. Era um Google de papel, né? Google de papel. E tu, por exemplo, não ia deixar Barça pra ti, né? Não sei pra te contar, já falei, né? Mas tu acha que ia aproveitar muito pouco. Não, mas ele usar de calça de porta. Eu gosto de ver figurinha. Ah, bom. Mas tinha bastante figurinha na Barça também. Já se interessou. Como é que foi pra te seguir nas mídias lá, Arthur? No Instagram é TH, né? Arthur com TH. No Instagram é @arthur.d.faria. Tô lá no Facebook também, Arthur de Faria. Mas é Faria. Faria, não é Farias. É um só, né? Não é mais de um, tá certo? E no Spotify, cara, tem 20 lançamentos, assim, entre single e álbum inteiro, disco inteiro. Busca lá Arthur de Faria, tem muita coisa. E a Tum Toinfoin, que é Tum com M de Maria, Toin com N de nada, Foin com N de nada. Então, @Tum Toinfoin também tem Facebook, tem o disco no Spotify e tem o Instagram da Tum Toinfoin também. Então, por ali tem os projetos tudo, né? Eu tô sempre me mexendo mais que bolacha em boca de velho, né? Porque eu tô sempre fazendo trocentas coisas. O problema é quando a gente gosta de muita coisa diferente, né? A gente faz rádio muita tu coisa. Não tá fazendo mais. Rádio eu não faço... Cara, o rádio foi um negócio muito doido na minha vida, porque eu trabalhei 23 anos no negócio, mas eu nunca me apaixonei. Eu via os colegas, tipo o Mauro, que nasceu pra isso, que brincava disso desde pequeno, e era uma paixão da vida dele, assim. Tanto que toda semana eu tô exagerando, mas não passa mês sem que alguém não me proponha, cara, por que não faz um podcast? Que é o rádio hoje, né? É um podcast, né? Mas tu não tem podcast. E eu não tenho, e eu penso isso, cara, eu digo, me paga pra fazer, porque assim, pra fazer um negócio de graça, eu faço as coisas que eu sou muito apaixonado, que é música. Eu não sou muito apaixonado por isso. Então, me paga que eu faço. E dá trabalho, viu, Che? Dá, claro, ainda mais pra gente entregar esse conteúdo, que nem dizia, né? Esse conteúdo aqui semanal, a gente precisa dos apoiadores, que a gente já mostrou aqui, né? Os apoiadores que a gente tem, e tá entrando outros agora. A gente precisa dos apoiadores para segurar a barra aqui, e muito trabalho, né? Muita dedicação. Não, e é uma baita infraestrutura, e é um monte de... Vocês não estão vendo, mas isso aqui, investimento, tem só para chegar aqui na ilha, onde é o gravado. Nossa, te passa por vários portões e tal. Portais. Portais. E aí, um mega estúdio, né? Isso aqui, tu olha assim de longe, parece que é pequeno, mas aí tu chega perto e é mesmo. Mas não, olha o tamanho da mesa, velho. Não, pela mesa tu já viu o tamanho disso. Não, e os 6 metros de pé direito. Alô?
E aí, che, pé direito, vocês não estão vendo pé direito. Isso aqui nem é pé direito, isso aqui é pé esquerdo. Pé... Isso aqui é mais alto que o Teatro São Pedro. Teatro São Pedro que está em reforma, vai levar 1 ano e meio lá de reforma lá, né, Che? É. Mas o outro teatro lá, o Simões, já estava bombando. Tá lá, eu fui lá já. Falando nisso, agora mudando de assunto, né? Em agosto nós estamos no teatro da Henri Higgs também, né? Com um show novo agora. A gente tá sempre se inventando, né? Reinventando, como se diz, né, Che? Por que as pessoas não ficam vendo os mesmos, né? É verdade, rapaz. Eu tenho tanto show bom, agora tem que estar me reinventando. E aí já estou me reinventando com um show novo agora, que é um roteiro totalmente novo, que é o stand-up do Guri. Esse modelo que agora estão fazendo stand-up, eu vou fazer também, né, chefe? Afinal de contas, se é isso aí que o público quer ver, nós vamos fazer. E só que eu não me contive, como se diz, né? De ficar só nos comedy club, né? A gente já quer ir pro teatro. Claro. Para levar mais gente. Então nós estamos no Teatro da Henriques. Agora que é um belo teatro, né? Todas as terças-feiras de agosto estamos no Teatro da Henriques com o stand-up do Guri. É um negócio muito legal, Che. Vale a pena, tá vendo? Ó, já aproveitei aqui para dar uma recado também. Olha, então tá. Esses livros tudo vai me dar? Vou. Viu? É porque Deus ajuda quem dá com alegria. Isso me ensinou uma amiga minha na adolescência. Viu só? Eu pensei que fosse uma tia tua. Uma tal de tia aí. Bom, tá tudo bem. Então tá, né? Eu falei aqui com Arthur de Faria, porque ele não faria. Ele ficou de fazer, mas acabou não fazendo. Ele faria, não tem S. Arthur de Faria. Músico, arranjador, pesquisador, radialista, sei lá. Modelo e manequim. Não, aí também não. Aí já tá mentindo pro tio. Aí já tá falando fake news. É uma verdadeira enciclopédia da música, da cultura do Rio Grande, né? E com esse trabalho maravilhoso resgatando a música gaúcha, a música porto-alegrense, inclusive, né, chefe? Se tu gostou do papo aí, tu já te inscreve no canal, clica no gostei, né? E também, se tiver alguma sugestão, só aqui hoje saiu um mundaréu de sugestão, hein? Espero que o Licurgo tenha anotado tudo, porque é um monte de gente que nós falamos. Eu não vi ele anotando nada. Mas ele diz que tá tudo na cabeça. Esse é o problema. Cabeça vazia, cabeça de evento que tem. Bueno, mas então tá, não esquece, o Matcast também tem áudio, que nem tu quer achar as músicas do Arthur de Faria no Spotify, tem um monte de coisa lá. Mas o Matcast também tá em todas as plataformas de áudio de podcast, tá vendo? Spotify, Deezer, Apple, Google, aquelas coisas todas, Amazon, tá vendo? Então tá, tomamos um mate aqui, pela segunda vez na vida ele tomou um chimarrão. Isso. Tomou, de fato tomou. Um brinde de mate aqui com Arthur de Faria. Mas que barbaridade.